Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ander, estamos aqui no nosso primeiro Na Faixa Cast. Hoje eu estou com o Lucas. Lucas, dá uma boa noite para a galera aí. Boa noite, galera. E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui com o Emanuel também, Emanuel Pini. Isso aí, muito animado para começar esse programa aí, para a gente poder conversar sobre vários temas e poder trazer aí para a galera da nossa cidade assuntos sobre política, religião e futebol, tudo que não se pode debater, né? Existe um lema na sociedade que é 3 coisas que não se discute: política, futebol e religião. Existe um lema entre a gente, 3 coisas que se discute: política, futebol e religião. É só isso que se discute. Mas assim, pra galera entender um pouquinho de como que vai funcionar, acho que até, como se diz, por ser um projeto novo, a galera vai ter um pouquinho de se acostumando, de se inteirando com a gente. Eu sou, como se diz, eu sou graduando de Ciências Políticas, então eu sempre vou falar um pouquinho mais sobre esses assuntos que são da minha área. O Lucas ali da área de Pedagogia, mas fala um pouquinho sobre tudo. O Emanuel, design gráfico, experiente em mídia, sabe falar sobre tudo, que é voltado para teólogo, vai explicar porque vai ter religião. Mas, assim, é o meu tema principal, viu, galera? Mas assim, nós vamos, Na Faixa Cast ele vai acontecer às terças e quartas. Na terça-feira, da partir das 18 horas, ao vivo, para você poder assistir aí, voltando do seu serviço, voltando da sua casa. E na quarta, a partir das 20 horas, a gente vai trazer um conteúdo um pouquinho mais, sempre com um convidado aqui, para estar resenhando com a gente. E a gente quer trazer esse ambiente mais de resenha mesmo, uma coisa bem mais tranquila. E assim, antes de começar de fato, e também passar a bola para vocês, quero dizer que isso aqui é a realização de um sonho para mim. Porque o Na Faixa ele já existe, né? O universo Na Faixa ele já está acontecendo. Nós temos o blog nafaixanews.com.br, você pode acessar ali, onde você vai se manter informado. Nós estamos com projetos aí que hoje estão dentro de Anápolis, mas nosso projeto é expandir para todo o estado de Goiás, para todo o país. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Mas é a realização de um sonho, porque eu projetei isso há muito tempo atrás. Você talvez não lembre, mas eu vou te lembrar. 2020, 2 jovens que pareciam mortos de fome. Pareciam? Hoje parece que tá hoje bem... parece que as coisas melhorou bastante. Mas 2 jovens ali, situações de vulnerabilidade, só dá uma brincadeira. 2 jovens ali de periferia mesmo, de que às vezes tinha só um sonho, um tripé ganhado, que talvez não foi devolvido, inclusive me desculpa. Foi devolvido? Foi devolvido. E a gente iniciou o Política Napolina. E aí talvez você vai puxar essa lá embora, cara, eu acho que eu já ouvi falar disso aqui. Política Napolina era um blog que a gente conversava com candidatos, prefeitos, vice-prefeito, vereadores. A gente tem uma lista muito bacana. Eu tava até visitando meu Instagram esses dias, Lucas, eu vi a foto com o Brigadeiro Bragança, com muita gente que a gente conversou, o delegado Humberto, o Márcio Cândido, a Andréia, cara. Aqui eu já abro esse convite especial para a nossa presidente da Câmara estar aqui, como se diz, com a gente, sendo uma nossa entrevistada nos próximos dias. Então, o Na Faixa ele é a continuação do Política Napolina de um jeito melhor. Por quê? Porque nós hoje estamos um pouco mais maduros, eu acho. Eu dei uma risada aqui. Eu dei risada porque eu pensei no Pokémon. Qual é esse Pokémon que evoluiu? Cara, mas sabe uma coisa? Parando pra pensar, acho que a gente era mais maduro há 5 anos atrás. Porque a gente não dava a nossa opinião. A gente só gravava os outros, sabe? E mas agora assim, a gente vai... porque durante o tempo a gente vai criando experiência. Igual, eu não podia falar de política pública dentro de Anápolis, porque eu nunca tinha participado ativamente da política pública dentro de Anápolis. Mas hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente. A gente já atua ali com alguns projetos sociais, em parceria com a prefeitura, em parceria com outros órgãos. Então, isso vai dando uma vivência pra gente, pra falar, olha, eu acho que o caminho é esse aqui. E história, gente, história é muito, então a gente aprende muito, eu evolui muito, principalmente com a faculdade, tô fazendo ainda, mas tô evoluindo, o Lucas também. Naquela época a gente nem pensava em fazer a faculdade ainda, né? A gente já pensava, mas tipo assim, nem tava aberto, nem vestibular, nem nada. Eu não tinha formado nem no ensino médio ainda. Pois eu também não. Entendeu? Apesar de eu não estar participando. E eu tava terminando. Não tinha pegado diploma. Você não tinha? Eu tinha terminado o ano letivo, mas não tinha pegado diploma. Então assim, era uma coisa muito natural. E é isso que a gente quer trazer. E agora nós temos um integrante extra que chegou pra somar, que é o cara inteligente, que sabe conversar. Emanuel, se apresentei pra galera, Emanuel. Você jogou essa bola toda aí. Aí, eu sou o Emanuel, tenho um estilo meio alternativo aí. Eu sou filho de hippie e minha vida toda foi viajando, conhecendo pessoas, conversando com pessoas. Então,
a diferença entre as culturas, para mim, é maravilhoso. Para mim, essa é a principal coisa que a gente tem que usufruir como humanidade, assim, é poder se relacionar com pessoas que são diferentes da gente, sabe? E eu sou cristão, né? A gente vai conversar, depois vocês vão perceber que a minha posição política é cristão, esse como eu defino. No decorrer dos dias aí a gente vai perceber, eu vou ter oportunidade de falar melhor sobre isso, como a gente vai poder desenvolver. É isso, eu sou meio alternativo, sou cristão e eu gosto de falar sobre política, futebol e religião. Show de bola. E ele torce pro São Paulo, senhoras e senhores. Então, assim, Mas salve o tricolor paulista. Mas é casado, é importante deixar isso bem claro. Exatamente, com a minha linda esposa. Beijo, amor, obrigado por ter me liberado. Esse talvez seja o momento de maior verdade que eu vi aqui. Eu tô aqui, não é porque eu quero, entendeu? Mas minha esposa também quer. Ela quis se você quisesse. A gente sabe como é que funciona. E nós temos o cara do fator humor, fator super. Ele nunca sabe o que pode esperar do Lucas. Eu acho que a amizade com o Lucas tem muito tempo e a sensação que eu tenho é que eu não conheço ele e a qualquer momento eu acho que eu posso tomar um processo por causa dele, então, gente, irmão. Eu peço desculpa pra vocês aí, Lucas. Fala pra galera, se apresenta. Gente, eu sou o Lucas e mais do que não saber o que esperar, eu acho que na jornada, na história desses dois, eu sou o ponto em comum. Porque eu conheci primeiro o Emanuel, acho que o Emanuel estudou comigo primeiro. O Emanuel foi da minha turma em 2017 e em 2018 eu conheci o Anderson. Então, tipo assim, esses três aqui hoje foi porque eu fiz amizade com ele, depois falei assim, cara, eu tenho um cara. Olha, se vocês não gostarem, então a culpa é do Lucas. Exatamente. A combinação disso aqui tudo, a responsabilidade é dele. Do Lucas. Tá vendo? Isso liga com o que você falou. Você nunca sabe o que pode esperar de mim? Olha aí o que aconteceu aqui agora. A junção de três pessoas totalmente diferentes, com opiniões, assim, não totalmente diferentes, mas com opiniões divergentes, que eu acho que isso é legal. E o que, por que eu vou parar pra assistir Na Faixa? Cara, você vai ter entretenimento, informação, Sim. Você vai ter, como se diz, opinião, porque, igual eu falo, eu acho que o maior problema quem transmite notícias, dos transmissores, fala, não tem opinião, não, você tem a notícia. E a gente vai discorrer sobre isso. Então, vamos trazer opiniões sobre aquilo. Que não necessariamente quer dizer que a verdade é absoluta, não quer dizer que a opinião do Emanuel reflete a minha, Exato. do Lucas reflete a minha, mas a gente vai discorrer sobre Cada isso. um com a sua opinião. Se alguém falar alguma besteira, a culpa é de quem Fale falou. diretamente com quem falou ou com o Lucas, que é também o responsável. Olha, mas por se isso. você for mandar um processo pra gente, pega leve, assim, porque a gente tá começando. Então a gente não tem dinheiro pra pagar os processos. Não, vai ter entendeu? processo, não. Vai ter Não vai ter. Mas se tiver, eu já tô avisando. É sempre bom deixar claro, né? Tá bom. Só pra concluir, sou da área da educação, já sou formado, então a área da educação ela abrange várias percepções sobre a realidade, sobre o desenvolvimento humano. E eu acho que isso vai agregar muito dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, que é falar de futebol, política e religião. Não, vamos falar sobre tudo. Vamos falar sobre tudo. Inclusive, já que é pra falar sobre tudo, Mano, foi um assunto que a gente até discutiu aqui no bastidor. A gente já tem a gente conversou um pouquinho nos bastidores. aham. Pouquinho, 2 horas antes. 2 horas antes de A gente conversa. tá discutindo. A gente fez um podcast antes do podcast. Antes do podcast. Segurança pública foi o tema mais comentado dos últimos dias. É o tema que gera maior apreensão no coração do eleitor, de você provavelmente, se tem uma filha, um filho que estuda numa escola, que às vezes você não tá o tempo todo com ele, ou que chega tarde em casa, que vai trabalhar. Enfim, é uma preocupação que tá no coração de todo mundo. Talvez a gente não sinta tanto isso aqui em Goiás, porque nós temos em Goiás uma realidade talvez um pouco melhor do que em outras regiões, mas a segurança pública é algo que impacta diretamente a vida de todo mundo. E pensando nisso, eu montando a pauta, falei assim, vamos falar sobre o que está em alta, que é o PL anti-facção. Isso. Né? E eu queria que o Lucas escorresse um pouquinho sobre o que é o projeto, qual que é a sua visão sobre isso. Cara, o PL antifacção é um PL que foi enviado pelo governo Lula, né? Muito estimulado aí pelos acontecimentos dos últimos dias no Rio de Janeiro, né? Onde o governador Cláudio Castro aí deflagrou uma operação para mandado de prisão com as lideranças, né? Do PCC. Do CV. E Do Comando Vermelho. Do Comando Vermelho. Do Comando Vermelho, né? E aí nessa operação a gente teve mais de 100 pessoas
100 pessoas, 100 criminosos que foram abatidos por entrar em confronto com a polícia, né? E aí, o governo federal, vendo que teve pouca ação sobre isso, até mesmo com relação a dados, informação, né? Que informações eu acho que o que leva o governo federal a fazer essa ação? Falta de dados. Não passaram dados pra gente, então vamos agir. E pode continuar, eu te interrompi. Só para complementar. Mas aí o governo federal, vendo-se com as mãos atadas de não poder agir de uma maneira, e aí seja de maneira A ou B, corre para passar um projeto desse que uma federalização de como vai acontecer as ações de combate. E tem uma questão também muito importante que move também essa ação do governo federal, que são as pesquisas que saem 4 dias depois, Sim. que são, tipo assim, esmagadoramente o povo do Rio de Janeiro e do Brasil apoiando. Teve pesquisa lá que foi mais de 80%, Sim. né? Então, tipo assim... Mas assim, a operação ela foi muito bem sucedida. Sim. Assim, de maneira geral, de maneira geral, assim, cumpriu aquilo que... É claro que com excessos, mas excessos causados por forças maiores, mas que cumpriu. Eu vou trazer alguns pontos aqui para você se antenar e para vocês discorrerem também. O texto original do governo altera a lei das organizações criminosas. Primeiro ponto, eu não sabia que existia uma lei das organizações criminosas. A que ponto chegamos? Terrorista tem lei no Brasil. Mas não é a favor deles, tá, gente? Aumentando as penas previstas de 3 a 8 anos para 5 a 10 anos, Sim. no caso da criação do conceito da organização criminosa qualificada, com pena que pode chegar até 15 anos, aplicável a grupos que exercem controle territorial por meio de violência. Tirando isso tudo. Por exemplo, nós temos lá no Rio de Janeiro um morro que é dominado pelo CV ou pelo PCC. Essa organização, ela passa a responder, em vez de poder pegar 3 a 8 anos, ela vai poder passar a pegar de 5 a 10 anos ou até 15 anos, em caso de se entender que é uma organização criminosa qualificada, que hoje basicamente, acho que todo mundo concorda. Mas é importante destacar que nesse projeto aí, ele não equipara organização criminosa a organização terrorista. A organização terrorista. Cria-se uma reforça a lei do... Não reforça. Ela cria uma tipificação nova no Código Penal, entendeu? Então, tipo assim, não é que vai equiparar a organização criminosa a uma organização terrorista. Que era o que muitas pessoas esperavam. Inclusive o Caiado se pronunciou falando, olha, eu sou a favor de que classifique como se fosse uma organização terrorista. Eu tô lendo aqui até o relatório do The Hit, que é o relatório, pra você entender, talvez você não é do ambiente político. Sim. Quando vai passar um projeto de lei, é nomeado um relator que ele vai ler aquele projeto, vai ver o que é viável, vai tirar, vai colocar, vai acrescentar e depois ele vai ser apresentado. Um relatório. E aí ele coloca, ele acrescenta dentro do projeto de lei 11 condutas relacionadas à lei antiterrorismo. Então, por exemplo, não vamos equiparar a organização criminosa ao terrorismo, mas vamos colocar alguns pontos da lei antiterrorista dentro dessa lei. Aí eu pergunto para vocês, e aí cabe a análise de cada um de vocês, por que não tipificar como um grupo antiterrorista ou um grupo terrorista? Se você vai pegar a base para tipificar criminalmente, você vai levar como base algumas das leis que são de terrorista, por que não classificar essa organização como terrorista? Olha, eu acho que primeiro é uma coisa muito nova esse conceito do direito penal do inimigo. Se eu não me engano é do alemão, acho que é alemão que escreve sobre isso. É alguém lá da Europa que escreve sobre isso. É um conceito muito novo, assim. É um conceito interessante, né? Que é o direito penal do inimigo. Ou seja, o inimigo, né? No caso os terroristas, eles não têm o mesmo direito de que a um criminoso qualquer, alguém que roubou ou alguém que furtou alguma coisa. Por quê? Ele é um inimigo. Aí eles chamam direito penal do inimigo. É um conceito novo na política mundial. Então, eu acho que, tipo assim, de maneira inicial, assim, isso é um receio e falta de conhecimento. Principalmente pelos grandes políticos, grandes players do mercado da política brasileira. Eu acho que seja um intuito. Vamos discorrer o que é um terrorista. Que é um terrorista? Ele é alguém que ele invade um local que não é dele, ele domina aquele lugar por forças de arma, forças armadas, um meio de violência, ele emplaca a sua ideologia dentro daquele local e quem não segue aquela ideologia morre. Basicamente, descrevendo, óbvio que vai ter casos diferentes, mas basicamente isso a conduta de um terrorista.
Agora eu te pergunto, o que acontece nos morros do Rio de Janeiro? Não é a mesma coisa, um grupo armado que se apropria de um espaço de maneira fortemente armada e emplaca a sua ideologia sobre aquele povo. Mas tem um ponto interessante aí, linkado com a pergunta que você fez. O Estado brasileiro, desde a Constituição de 88, é um Estado que traz para o espírito de suas leis uma questão que é a ressocialização do criminoso. Então, toda e qualquer política e lei penal que foi desenvolvida nos últimos 30 anos e todos os desembargadores, não constitucionalistas não, mas pessoas que fazem parte desse âmbito do direito foram formados a pensar uma política que é essa política direcionada para essa ressocialização. Então, por exemplo, a gente tem um caso, não querendo tangenciar o assunto, mas tem um caso do Ceará, que também é de segurança pública, que são facções que estão tomando cidades no interior do Ceará, que estão matando pessoas inocentes que continuam nessas cidades. Você tem ali um desembargador, um juiz, que diz que por falta de provas não pode apontar o chefe da facção como um terrorista ou como alguém que está cometendo um crime. Então, mas peraí, o cara, ele esvaziou uma cidade inteira, ele matou uma pessoa em praça pública e você não tem provas suficientes para dizer que esse cara é um faccionado, um criminoso. Então, assim, dentro da construção, aí trazendo isso para o nosso debate, dentro da nossa construção de sociedade, a construção penal das leis e dos direitos, existe uma ideia de ressocialização dos criminosos. Sim. Aí o Emmanuel traz esse conceito do direito penal do inimigo, que é tratar o criminoso como criminoso, digamos assim, falando de maneira mais simples. Como um inimigo externo, como né? Um inimigo externo. Porque o negócio do terrorista é que, tipo assim, ele não é considerado um inimigo interno da sociedade. Sim. Considerado como se fosse outra nação atacando. E isso que o Emmanuel pontuou é tão importante que eu ia trazer que um dos impactos, por exemplo, de classificar organizações criminosas como grupo terrorista é que permite aí que países de fora intervenham dentro desses conflitos para que possam, por exemplo, classificamos... Trampão, né? Classificamos as organizações criminosas brasileiras como terroristas. Sim. Os Estados Unidos podem, por exemplo, com a sua política de combate ao terrorismo, intervir dentro dessa guerra contra o que a gente chama hoje de organização criminosa, mas que passará a ser um grupo terrorista. Uma coisa também que deve ser... Isso, como se diz, tem os dois lados, né? Uma coisa também que deve ser muito destacada é, tipo assim, a ineficiência do Estado em relação a isso. Por quê? Porque o Estado tem essa ideia, a Constituição se cria nessa ideia de ressocialização. Só que meios diretos para essa ressocialização não existe. Então, por exemplo, como nos Estados Unidos os presos fazem serviço comunitário, prestam serviços públicos que ajudam a população e ressocializam essas pessoas também, até dando dinheiro, talvez não para os presos, mas para a família, né? Então, não houve nenhuma lei, nenhuma sustentação para que isso acontecesse de fato. Existe essa ideia no momento de julgar esses criminosos, mas não existe a prática. E esse é um problema muito grande, porque, por exemplo, você vai falar lá no Rio de Janeiro, a crítica das pessoas que estão defendendo os bandidos, estão defendendo tal, é o quê? A ineficiência do Estado naqueles locais. O Estado não está presente lá. E não tem como dizer que não é verdade. E de fato, é isso que eu ia falar. De fato, quem vive uma realidade de periferia sabe que a realidade de periferia é muito complicada. Se não tem os aparelhos sociais devidos, você às vezes, por muitas vezes, aqui em Anápolis a gente tem alguns exemplos parecidos. Claro que dentro de Anápolis nós não vamos viver uma situação como essa, porque é muito fora do comum. Mas, por exemplo, dentro disso que você falou, muitas comunidades não têm sequer um posto de saúde. Muitas comunidades não têm sequer uma escola. Aqui em Anápolis eu conheço um bairro, por exemplo, que tem uma escola que era era conveniada e que agora municipalizou nessa gestão, que se abriu lá no Jardim Primavera. É uma escola para um bairro que deve ter uns 800 pessoas, não tem um posto de saúde, não tem... Os aparelhos sociais são muito distantes. E é um bairro que ele é residencial. E você falou a questão dos presos que são reintegrados através do trabalho. A gente teve um exemplo aqui esse ano. O prefeito Márcio Correia, ele coloca alguns presos para fazer aquele trabalho junto aos cemitérios ou algo assim, e ele recebeu muitas críticas por parte de algumas pessoas. E aí fica o meu questionamento. O trabalho de ressocialização não seria exatamente isso?
Porque eu acredito que o trabalho ele é uma forma de socializar. Todos nós aqui temos o nosso ambiente de trabalho, nós socializamos com outras pessoas. E eu acredito que um dos caminhos para ressocializar, principalmente quem tá no mundo do crime, é o trabalho. E, tipo, até por exemplo, ocasiões simples que a gente tem vivência, assim, que a gente tem... eu conheço pessoas, a gente convive com pessoas, por exemplo, que tá saindo do mundo das drogas. Nem chegou a ser preso. Ou até chegou a ser preso, já saiu e tal. E tá se libertando de vícios, né? Para reintegrar essas pessoas na sociedade já é muito complicado. Sim. Já é muito difícil. Por quê? Existe o preconceito da sociedade. Existe o preconceito das pessoas. Não, vou contratar uma pessoa que foi presa e uma que não foi presa. Vou ir para que não foi presa. Então já existe esse preconceito natural nas pessoas e o Estado ainda não... mitiga isso. Né? Não diminui esse tipo de coisa. E não é só responsabilidade do Estado. Eu acho que, tipo, tem muito responsabilidade pessoal. Como cidadão. De como cidadão mesmo. Poxa, por que eu não vou dar uma segunda chance pro cara? Né? É lógico que a gente não vai dar a segunda chance para qualquer um. O cara tá, né? A gente não vai pegar um cara que foi estuprador de criança e vai colocar ele numa escola. Obviamente, né? Acho que esse é o ponto que se cria dentro da nossa sociedade, que as pessoas realmente não entenderem a diferença de determinadas pessoas, de determinados crimes. Então, por exemplo, eu acho que falta um debate maduro no sentido de dizer, o que é crime hediondo e o que é crime, crime como roubo, assaltar. Porque, por exemplo, um cara que é um psicopata, que é um cara que violenta mulheres, crianças, e faz isso muitas vezes, assim, é uma pessoa que realmente tem problemas sérios. E que essa pessoa dentro da sociedade, ela sempre vai causar... Por mais que ela mude, eu não posso... Eu disse isso há algum tempo atrás. Eu não posso esperar que ela talvez machuque uma outra mulher. Eu não posso esperar que ela violente uma outra criança para que ela mude. Eu acredito que ela mude como cristão. Eu torço para que ela mude. Sim. Mas eu não posso expor a minha sociedade como Estado. Tô falando assim, Anderson. Tô falando como Estado. O Estado não pode permitir que a sociedade se coloque em risco para que uma pessoa mude. Entendeu? O Emanuel, ele trouxe um exemplo perfeito, que é tipo assim... A gente precisa saber separar essas duas realidades e analisar caso a caso. Porque é muito diferente alguém que precisa roubar porque vem de uma realidade muito difícil. E ele não tem aí esquerdalizando aqui um pouquinho, essa pessoa não tem as condições devidas e ela cresce dentro do ambiente. Não estou justificando o roubo. Mas Jamais. Uma pessoa que roubou porque passa por essa situação ou por algum outro motivo econômico, seja... E não cometer um crime hediondo, que seja matar, que seja violentar alguém, que seja qualquer coisa, né, nesse sentido, essa pessoa ainda, eu acredito que essa pessoa sim, ela tem, ou entrou pro mundo do crime, das drogas, essa pessoa sim, ela tem reabilitação. Só que aqui o que nós estamos dizendo são pessoas faccionadas dentro de um estado paralelo que tem uma organização paralela. Cara, essas pessoas já estão construindo organizações fora do país. Existe facção brasileira em Portugal. O que o Lucas está querendo dizer, sem... os barulhos que talvez você esteja escutando seja o Lucas derrubando o estúdio. Mas assim, o que o Lucas está querendo dizer é que existe o crime e o crime hediondo. Sim. Acho que é uma coisa muito lógica no direito e que deveria ser muito lógica na sociedade. Uhum. Mas o que é o crime hediondo? É aquele crime que existe a crueldade, que existe a organização de um crime e o crime cometido como crime. Ou a motivação. Ou a motivação principal, justamente. Então aquele é meu inimigo, eu vou matá-lo. Exatamente. Né? Ou aquela mulher, eu vou violentá-la. Então, tipo assim, eu acho que tem que se pensar, por exemplo, em ambiente, igual eu tava falando. Você não vai colocar uma pessoa que estuprou uma criança ou uma mulher em ambientes que ele vai trabalhar diretamente cuidando de crianças e de mulheres. Obviamente que não. Você vai colocar o cara para ir trabalhar em ambientes que são mais masculinos, por exemplo, uma construção civil. Ou de preferência aqueles empregos que têm risco. Que exigem, que tem insalubridade, que tem risco à vida. Não que, como se diz, não como um olhar cruel, nossa, como antes, não, mas no sentido de que, tipo assim, nós vamos começar a preservar que ele não cometa, justamente isso que você está falando, não coloca ele no ambiente. Por exemplo, com o tempo ele pode se reinserir totalmente na sociedade de volta, tendo todos os direitos, né? Depois podendo até casar e tal. É lógico que, tipo assim, eu falo isso numa perspectiva cristã, porque... Eu acredito que o ser humano pode ser transformado. Alguém que foi um estuprador, eu acredito que ele pode ser reinserido na sociedade e ser transformado. Mas com isso a gente não, é o que o Lucas está falando, a gente não pode pôr em risco a sociedade. Mas com isso,
por exemplo, a gente não pode considerar, tipo, alguém que roubou no mesmo nível cara, desse cara. que é um Então, cara tipo que é assim, doido, né? A gente não vai colocar o cara como um auxiliar financeiro. Beleza, mas a gente pode colocar o cara como um gestor de RH, se ele tiver capacidade, como um atendente, vigia. Eu acho né? assim que a gente nem precisa ficar entrando muito nesses detalhes. Assim, tipo, a pessoa tá ressocializada, beleza. E a gente tá falando aqui das facções, que são, como o Lucas, é um grupo organizado, que tem sistemas internos, que tem sistema de recebimento, sistema de... É como se fosse uma coisa aparelhada. O que aconteceu na corrupção na época do governo do PT, que era uma corrupção sistematizada, organizada, porque o crime da corrupção, igual eu sempre falo, o crime da corrupção, ele é muito difícil de ser combatido. Mas a corrupção organizada, sistematizada, já não é mais corrupção. É um grupo criminoso que faz toda essa organização. E é mais ou menos isso que a gente tá falando. Não tá falando do crime comum, tá falando de um grupo que se organizou, que entendeu as leis, que entendeu as brechas, que entendeu as falhas do Estado, etc e tal. Então pra gente prosseguir, assim, a ideia é de que o Estado se coloca nessa lei como alguém que está... como aquele regulador do que é, o que não é uma organização, o que não é um crime. E aí, para prosseguir, existe, dentro do espírito dessa lei, uma centralização muito excessiva do poder no ente federativo, na União. Então, as polícias estaduais e as polícias militares, elas perdem, as polícias estaduais e as polícias militares, elas perdem o protagonismo de investigação dentro dessa lei. Não, elas vão continuar tendo os poderes que elas têm, mas aí, por exemplo, a criação de um Banco Nacional de Dados ficar em cargo da Polícia Federal. E aí, até quando a gente estava vindo no carro, eu comentei com o Emanuel, falei assim, Emanuel, mas imagina, dependendo do presidente que está lá, se ele tiver alguma associação, isso supostamente, se ele tiver alguma associação com alguma facção criminosa ou algum ente dessa natureza, se ele tem esse grande poder que a lei antifacção ela dá para o ente federativo, o que garante que ele não vai intervir para que isso não aconteça? A gente vai continuar essa discussão daqui a pouquinho. Sim. Vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta. Ótimo. Levando a ideia, comunicando com a City. Mago da Street, Mago da Street. Papo de cultura pra quem ama, escuta e assiste. Mago da Street, Mago da Street. Estamos de volta, pessoal. A gente estava numa conversa aqui sobre o PL antifacção, para retomar aqui a nossa linha de raciocínio. O Lucas tocou num ponto do PL antifacção muito bacana, e eu quero trazer, porque depois disso vai se construindo muitas pessoas falando do projeto. Mas antes de eu falar sobre o que eu realmente queria falar, tem uma coisa muito importante, Lucas, que você tocou, que é centralizar tudo na Polícia Federal. E hoje a gente sabe que a Polícia Federal, ela já tem uma demanda muito grande mesmo, pra, talvez quem não saiba, o trabalho que a Polícia Federal faz é gigantesco. E aí você joga mais trabalho nas costas de num só ente de Estado, num só corporativo, quando você tem várias corporativas. Você tem a Polícia Militar, você tem a Civil, então você pode deixar aquilo a cargo dos estados. E é uma coisa que a gente critica muito no Brasil, que tudo é centralizado na União. Exatamente. Tudo vai para a União. Eu acho isso incrível. A vida acontece nos municípios, nos estados, mas tudo vai para a União na hora de decidir. E tem um adendo muito interessante. O Brasil é um país continental. Então, assim, se a gente está falando de uma Suíça, de uma Espanha, Portugal... Você está falando um ponto perfeito. A realidade do Acre e a realidade de São Paulo, gente, é uma discrepância surreal. Então não tem lógica você centralizar na União. Meu amigo jovem, adolescente, que está aí nos assistindo, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem como você fazer um governo centralizador num país que é continental. Nenhum país que é continental deu certo. Isso é uma lógica, cara, como é que os Estados Unidos funcionam? São Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos significa que eles
No Brasil, a gente tem que ensinar o óbvio, cara. Cada estado tem a sua constituição A própria, sua lei. as suas próprias leis. Você sabe disso, mas às vezes você não traz esse exemplo para o Brasil. Então a gente está sempre sendo governado por uma pessoa que se diz ser o pai da nação, que é o presidente, e a gente nunca entende o quê? Que essa centralização ela é burra dentro do nosso estado. A gente começa a seguir, a gente tem mais de 13 mil leis. E é muito esquizofrênico, porque uma anula a outra. Se a gente for falar de sistema tributário, então assim, o espírito dessa lei, ele já é um espírito centralizador burro de tudo que a gente já está vendo nos últimos anos. Então assim, além de sobrecarregar as polícias, tirar o protagonismo dos estados... E a autonomia dos estados. Porque, por exemplo, estados. Quem conhece melhor a favela de Anápolis que o prefeito de Anápolis para interferir? Quem conhece as bibocas de Goiás, se não o governador de Goiás para investir, que é o Caiado tem feito, por exemplo. Exatamente. Então você não pode tirar a autonomia, não que seja o governador que vai intervir. A gente fala assim, porque são autoridades, óbvio que quem vai intervir é a polícia militar, é a polícia civil, mas esses órgãos estão dentro das regiões, então eles conhecem. Por exemplo, o que o BOP fez no Rio de Janeiro é um exemplo claro. Eles conheciam exatamente as entradas, eles conheciam exatamente a saída, então eles sabiam por onde os marginais iriam entrar, sabiam por onde eles iriam sair, e eles se prepararam para aquilo. Já teve operações com mais pessoas, com mais armamentos do exército, né? Lá no Rio de Janeiro. A intervenção que acontece em 18. E não foi tão eficaz no sentido de prender. Sim. Teve prisões de mais de 80 criminosos, né? Então, tipo assim, uma operação razoavelmente bem sucedida, né? Ou muito bem sucedida em algumas perspectivas, mas de qualquer forma, tipo assim, teve já foi muitas... melhor do que outras... Então, tipo assim, foi muito mais eficiente, porque eram as pessoas que conheciam. Então, quem tá lutando lá no dia a dia é a polícia militar, quem tá lutando lá no dia a dia são a polícia civil, o BOP, eles conhecem, eles sabem. Exatamente. Entendeu? Eu acho Eles estão vivendo aquela realidade. Então, pra eles lutar pelaquela realidade é muito mais fácil. Entendeu? É lógico que se for necessário, há um apoio. Mas quem deve... Gente, apoio é diferente de protagonizar. Exato. Quem deve ser o protagonista de recuperação das favelas do Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho, de São Paulo, contra o PCC, tem que ser as polícias militares que estão lá lutando, que estão lá prendendo bandido e soltando bandido, e prendendo bandido de novo. Vocês viram lá aquele bandido lá? Mais de 60 vezes que a polícia... O mesmo cara e a juíza fala, não tenho motivos para poder prender. O cara passou 60 vezes. Eu acho que... Gente, entendeu? Eu sei que a justiça ela é falha em muito lugar do mundo, mas no Brasil ela desanda. Não é que ela é falha, é que no Brasil ela não existe. O cara passa 60 vezes aí pelo sistema penitenciário. Então assim, desculpa, é difícil a recuperação, porque igual eu sempre falei, quem é uma vez vai errar duas, vai errar três, mas quem é 60 certamente não quer acertar mais. E aí dá aquela sensação pro criminoso de que o crime compensa. Que o crime compensa. Exato. Então, tipo assim, 2017, lembra? O quê? O nosso professor Bruno falando que o crime compensa. Claro. O bandido, eu não lembro o nome do caso, mas o bandido, ele tinha sido preso e tal. Ele saiu, tava no tempo de sair, ele saiu, aí ele processou o Estado e ganhou o processo contra o Estado. E ele tá recebendo um salário até hoje. O que aconteceu com a Lava Jato, onde a Lava Jato talvez tenha sido a maior operação de corrupção da história do país, botando um monte de corrupto, bandido, político atrás das grades, aí vem uma normativa do STF e começa, não, agora nós temos que devolver porque criamos dano à imagem dos políticos que foram presos. Então assim, no Brasil, o poste mija no cachorro. E aí para dar o prosseguimento, aí que o próprio projeto antifacção, uma das grandes críticas é justamente esse enrijecimento das penas. Ele é o professor. Dá-lhe, professor. Dicção, vou te falar uma coisa, às 8 horas da noite, dicção... 8 horas não, já é 10 e meia. meia. Às 10 horas da noite, dicção é uma coisa... Não, a gente não é 10 horas não, a gente tá ao vivo na quinta-feira. Mas vou te dizer, pra dar essa volta, então assim, uma das questões que vários deputados, inclusive o relator Derrite, o próprio deputado Kim Kataguiri, que vem lutando para transformar o projeto, é justamente trazer o enrijecimento dessas penas para que o criminoso ele não seja solto de maneira imediata, como aconteceu nesse caso, 66 vezes, ou para que o cara do crime hediondo ele seja punido da maneira correta, que tenha as punições corretas. Você que está nos assistindo, não tenha vergonha de assumir aquilo que você acha.
Se você acha que criminoso tem que ser preso e apodrecer na cadeia, você tem que dizer isso. A nossa sociedade precisa amadurecer no debate a ponto de nós não termos vergonha de falarmos aquilo que realmente precisa acontecer, porque a gente vai ser cancelado, porque uma pessoa vai vir com um discurso do politicamente correto. A gente realmente pensa que... Porque, não sei vocês dois, mas, cara, uma pessoa que está assumindo que ela vai descumprir as leis, essa pessoa está automaticamente me prejudicando dentro da sociedade, porque eu sigo as leis. E mais do que isso, eu acho que eu ter esse comportamento, eu estou dizendo para o Estado, eu estou te desafiando. E quando você desafia o Estado, você não está desafiando o Estado, você está desafiando a sociedade. Porque o que é o Estado? Ele é uma organização da sociedade civil. E aí, eu vou entrar no outro adendo, que é o outro tema dessa conversa, desse Na Faixa, que o Kim Kataguiri ele vai apresentar um projeto de lei chamado Emenda Anti-Oruan, que é a base do projeto de lei Anti-Oruan, que, para quem não conhece, provavelmente você conhece o Oruan, ele é filho do Marcinho VP, que é líder do Comando Vermelho. A lei Anti-Oruan foi proposta pela Amanda Vettorazzi em São Paulo. Isso. Depois disso gerou um burburinho. Aqui em Anápolis ela já chegou com um dos vereadores propôs algo parecido. E aí ela basicamente proíbe shows com dinheiro público que façam apologia ao crime. Só que essa emenda, ela vai um pouquinho além disso. Ela busca criminalizar a apologia pública a facções criminosas, inclusive em manifestações culturais, como músicas, videoclipes e performance artística. Então, só para você entender o que a emenda Anti-Oruan faz. O que acontece? A gente tem que pensar que onde o crime organizado se forma, dentro das comunidades, infelizmente. E talvez a criança que cresce dentro daquilo, quando ela vê um cara que é um astro, entre aspas, dizendo que o crime compensa, que o Comando Vermelho é bom, que a facção é boa, que vai subir no morro pra me pegar, caô, ou algo do tipo, desafiando a polícia, ela começa a crescer com uma visão de que a polícia é minha inimiga, a organização criminosa é minha mãe, a facção é o meu pai, e eu vou... Tanto é que, pra quem nasce na periferia, vocês vão ver eles defendendo, falando assim, a polícia não consegue subir aqui, o BOP não consegue subir no morro. As pessoas que moram lá na favela do Rio de Janeiro, eles acreditam realmente que o BOP, a polícia, não consegue invadir o morro. Porque eles acreditam que eles são muito fortes. Eu falei sobre isso. Por causa dessa pregação. Meio que uma ideologia. Aí você chegou um ponto. É uma ideologia que, além de ter o risco da organização que é fortemente armada, que rouba, que mata, que faz crime, eu agora vou fazer propaganda dela para que outras pessoas se tornem adeptas delas ideologicamente ou mesmo que seja pegando a arma. E aí algumas pessoas pontuaram que essa emenda traz uma censura. Só que vamos lá, lembrando, a gente não tá... O projeto de lei, ele não tá dizendo você não pode fazer. O projeto está dizendo que você pode fazer, mas você vai responder por isso. Porque é como se... hoje, a gente tem um caso muito claro disso, que é o Monark, que é um cara que fez apologia, ou foi entendido que fez apologia ao nazismo, e praticamente perdeu a vida pública que ele tinha, e é crucificado até hoje. Sim. Por que o cara que faz apologia ao nazismo, ele vai responder por isso, e o cara que faz apologia à facção criminosa não vai responder da mesma forma? Aí eu acho que é um ponto interessante das pessoas debaterem, e que esse é o debate, é o seguinte, por que uma obra feita por um branco de classe média, por exemplo, como Cidade de Deus, como Tropa de Elite, né, que retrata essa realidade da favela, que é o que por exemplo, o Oruan fala, não, eu só retrato a realidade. Por que essas... que nós vivemos. Ele fala muito que ele é reflexo da sociedade, o pai dele é reflexo da sociedade. Então, tipo assim, por que essas apresentações... E de certa maneira sim. Mas a grande indagação dessa galera é o quê? Por que essas indagações podem ser manifestas de uma forma por algum tipo de pessoa e porque outras não? É isso que eles estão falando. Só que eu acredito que tipo, a diferença seja a apologia direta. Filmes como Tropa de Elite, Cidade de Deus, que são bons filmes que refletem boa parte da realidade, não toda ela, boa parte da realidade das favelas e tal, das facções e tal, elas não estão fazendo apologia direta. Então, por exemplo, quando o Monark fala o que ele falou a respeito de acreditar que poderia existir um partido nazista, eu acho que ele não está fazendo apologia ao nazismo, entendeu? Aí, tipo assim, precisa estar muito bem descrito na lei o que é fazer apologia. Porque, por exemplo, existem
filmes, por exemplo, como Cidade de Deus, que retratam a realidade. Mas tá fazendo apologia? Eu acho que não. Eu penso que o que é o fazer apologia? Os caras não vai fala que vai subir, que vai me pegar, caô, não vai subir, ou algo desse sentido que diga a facção é boa, a facção é mais forte, vocês são mais fracos. E eu deixo um debate aqui. A facção criminosa, ela não faz tão mal para a sociedade quanto o nazismo? Porque pra mim eu acho que faz. E dependendo, como se diz... No nosso contexto faz mais mal. Temos que combater talvez com mais intensidade, porque o nazismo é uma coisa que ideologicamente todo mundo entendeu que é um câncer da nossa história. Mas a facção criminosa para alguns ainda é retrato, ainda é falado como reflexo da sociedade. E eu entendo, gente, eu sou de periferia. A realidade pra periferia é 2 vezes mais difícil, 10 vezes mais difícil, muito mais difícil mesmo. O Comando Vermelho, especificamente, ele não tem tanto esse entranhamento na sociedade. O Comando Vermelho, tipo assim, todo mundo concorda que o Comando Vermelho, ele é mau. Só que o PCC, eles são mais organizados e são mais inteligentes. Eles são menor número hoje no Brasil, mas eles são mais inteligentes. Eles têm advogado, tem médico, exatamente. tem juiz, eles pregam como, tipo, realmente eles estivessem fazendo bem. O que eles estão fazendo é justo. Então, as pessoas que são faccionadas ao PCC, não é porque, tipo assim, não, elas realmente acreditam que o que elas estão fazendo ali, elas estão salvando aquelas pessoas, elas estão ajudando aquela população. Né? E é uma coisa assim que eu não entendo. Robin Hood, né? Tipo assim, eu estou enfrentando um Estado que é mau. Mas, e aí, talvez seja uma opinião pessoal, que é tipo assim, se o fato de existir a comunidade, isso significa uma falência nossa como sociedade. Significa que as oportunidades não estão sendo distribuídas da forma correta, da maneira como deveriam ser. E existem pessoas que estão vivendo em situações muito precárias, que gera essas relações, digamos assim, relações que são questionáveis e complexas, dentro de uma realidade aonde o Estado não chega com os aparelhos públicos, e aí precisa criar um Estado paralelo para fazer uma autogerência, e aí cria-se essa ideia de que, já que o Estado não chega aqui, então alguém precisa agir para trazer saneamento, assim, para trazer oportunidade. Eu concordo com você. O Estado falha. O Estado de fato falha e falha muito, principalmente com a gente que é de periferia, com a gente que é negro. Falha pra caramba. A gente tem que correr 2, 3 vezes mais. Só que não é criando um Estado paralelo, e aí vai cair de novo naquilo que eu falei. Que se você cria um Estado paralelo, você está falando de terrorista. Então você está falando de um Estado terrorista. Mas não é criando um Estado paralelo que eu vou resolver isso. E como que eu vou resolver isso? Como se diz, levando os aparelhos sociais, os aparelhos de Estado para dentro dessa comunidade, para que essa criança ela possa ter acesso a estudo, ao esporte, porque o esporte é uma ferramenta de transformação muito poderosa, que ela possa ter, como se diz, mais oportunidades para que ela possa sair daquilo. Porque a realidade é essa, a realidade se tem uma coisa que pode mudar a vida de um ser humano, é a educação. Então, como se combate isso? Levando a educação. A minha pergunta para vocês é o que vocês percebem como essa apologia à facção criminosa. Por quê? Igual eu dei o exemplo. O filme lá retrata aquela ocasião, aquela vivência. Sim. Mas será que ele tipo assim, ele faz apologia? Eu acho que não. Agora, por exemplo, eu sei de cor o hino do Comando Vermelho. Por quê? Porque eu gosto do Comando Vermelho? Não, porque eu era criança e me foi apresentado aquela música ali, entre as pessoas que estavam ali à minha volta, jovens também, que cantavam aquilo. E na música, inclusive são músicas que foi com base nesse hino, né, que o Oruan vai cantar, né, vermelhão desde pequenininho, só menor bolado na favela do Baixinho, do Bonfim. Então, tipo assim, ele tá cantando o hino do Comando Vermelho no show dele. E tem vídeos e tal, e foi isso que inspira a Amanda a fazer. Então, tipo assim, nesse caso do Oruan, é muito claro, o cara tá cantando o hino da facção. E o pior é que o hino da facção não é nem a pior parte das letras das músicas que ele tem. Em algumas das letras das músicas, e eu particularmente, algumas músicas do Oruan eu escuto. O Lucas sabe de uma música que eu escuto, até brinquei com o Lucas sobre isso. Mas existem letras da música dele onde ele fala claramente. E onde você vai no show, tem criança que, como se diz, porque os shows dele, alguns são feitos também para a comunidade infantil, tem criança que vai crescendo, como se diz, criando raiva daquilo. Ou entendendo que a facção é boa.
Não porque ela é boa em si, mas porque, olha, eles chutaram a gente pra cá, nós abraçamos vocês, então vocês nos devem isso. E é uma forma de psicologia tão perversa que você vai, como se vai iludindo de certa forma e vai manipulando as pessoas. O problema é que na falta do Estado, ele se coloca como o salvador daquele tipo de pessoa. Então, tipo assim, quando uma criança de 7 anos, pequenininha, ela vai crescendo dentro daquela realidade, acreditando que aquilo é a única forma que ela tem de vencer na vida, de ser bem sucedido, aí isso é literalmente você trazer um impacto social muito grande, porque aí dessas crianças foram 120 que morreram agora na operação. Infelizmente, você vê, olha, gente, são só, não você via lá aquela cena trágica dos corpos lá, você não via corpo de gente velha, você não via corpo de criança, você não via corpo de mulher, você via corpo de jovens negros e pardos ali jogados naquele lugar, e jovens, tipo assim, de 20 anos. Eu tenho uma vivência muito parecida com isso, porque eu saí de um lugar onde, do lado da minha casa, a CPE invadia quase que todo mês para pegar traficante. E eu cresci dentro desse ambiente. E assim, o que me manteve fora desse mundo, porque também me foi apresentado esse mundo do crime, foi primeiro a minha base como igreja, como cristão, que é uma base que sempre me manteve muito firme, a educação. E através da educação, o esporte me gera força de vontade para conquistar espaços que, igual eu falo, hoje a gente não teria. Mas isso tudo, eu digo que eu sou um cara muito privilegiado. Porque, por exemplo, tem cara que talvez ele não vai ter essa base. Começa por aí, ele não vai ter essa base dos princípios, aqui trazendo pra mim, né, dos princípios que são cristãos, da ética, da moralidade, e eu tive, ele não vai ter a educação chegando até ele, porque, por exemplo, você tem uma favela com 1000 pessoas, você tem uma escola, alguém vai ficar sem estudar. E mesmo que alguém não fique sem estudar, põe um professor com 60 meninos para ele conseguir dar aula, gente. O Lucas é professor aqui, Lucas. Você tem lugar de fala, é desafiador para o professor. Então eu concordo que o Estado ele se negligenciou por muito tempo. Agora, o Estado se negligenciou com os negros também. Nem por isso a gente vai começar a escravizar vocês que são brancos. O que nós vamos começar a buscar? Às vezes ele escraviza a gente, né? Não, agora falando sério. O que a gente vai começar a buscar? Equiparações. Vamos começar a buscar o quê? Dar oportunidade a discutir, difundir aquilo de maneira que a gente leve os aparelhos sociais para ali. Isso. Entendeu? E, por exemplo, hoje eu atuo no terceiro setor aqui em Anápolis, tenho muitas parcerias com o terceiro setor, e eu vejo o terceiro setor fazer um trabalho que o Estado não vai fazer, não consegue fazer. O terceiro setor consegue colocar aí com programas sociais, e me desculpem quem é contra o programa social, mas programa social muda a vida de uma pessoa. O terceiro setor vai chegar onde a prefeitura não chega, onde o Estado não chega, onde a polícia muitas vezes não chega de forma preventiva, mas são esses projetos sociais que conseguem às vezes recuperar o menino. O esporte, por exemplo, nós promovemos o esporte. Quantos meninos que morreram, homens que morreram, talvez eram meninos bons de bola pra caramba, e não teve a oportunidade de às vezes se tornar não um jogador, mas que seja um atleta, um cidadão de bem, porque o esporte ele te traz isso. Alguém que sabe lutar pelos seus objetivos. Claro, né? claro. E uma coisa, eu até escrevi sobre isso esses dias para trás, que falando no ponto que o Anderson está falando a respeito do terceiro setor, eu acredito que eu amo estudar teologia, amo viver a vida da igreja, e eu acho que a igreja às vezes tem perdido o seu papel profético. Se rodou nesses dias aí, todos, o texto lá de Ezequiel 33, né? Deus não se agrada com a morte do ímpio, né? Rodou esse texto aí. Só que no contexto que ele está falando, Deus realmente não se agrada com a morte do ímpio. Mas no contexto ele está falando que os santos, né? Deus escolheu seus filhos como atalaias para avisar esses ímpios que eles estão indo para o caminho errado. Então, tipo assim, às vezes a gente cede à polarização política e quer escolher um lado e tal, e ter uma opinião e tal, e a gente faz isso, eu faço isso, e às vezes a gente esquece desse papel, agora falando como cristão, desse papel profético, desse papel de atalaia, de avisar. Então, a igreja é uma barreira muito grande para muitos daqueles jovens sair do mundo das drogas. E deveria ser mais. Porque esse é o papel. E naquele contexto lá de Ezequiel, depois se vocês quiserem ler o artigo, eu especifiquei melhor sobre isso, mas ele detalha muito bem isso, falando, olha, eu chamei vocês como atalaia. E se vocês não avisarem,
a culpa da morte daquele ímpio lá vai ser culpa de vocês. Então, a igreja tem um papel como parte do terceiro setor, né, falando como sociedade, tem um papel de atalaia, um papel profético de avisar, Agora de falar que a pessoa está indo Emanuel, errado. que é o teólogo da mesa, entrou nesse tema, que é o papel da igreja dentro da sociedade, nós temos exemplos muito claros disso. Porque quando a gente fala que a igreja precisa falar ou anunciar como atalaia, isso vai além de abrir o culto, pegar o microfone e dizer somos contra o crime. Isso vai na prática. A prática da igreja, como igreja, precisa responder a sua palavra. Eu não posso chegar lá e dizer pro jovem, ó, não se corrompe, e atrás aqui eu me corromper. Eu não posso chegar no político e dizer, não roube, e atrás aqui eu roubar. Então, assim, e isso que o Emanuel tá falando é muito verdade. E aí cabe uma crítica, não só à igreja, como nós como sociedade somos hipócritas. Mas aí cabe nós que somos cristãos, que nos carregamos desse fardo de ser cristão, que é um fardo maravilhoso, de olhar para nós mesmos e dizer, eu preciso melhorar como cristão. Eu preciso melhorar como atalaia das minhas atitudes, não das minhas palavras. As minhas palavras elas sempre vão ser muito bonitas, porque, como se diz, Deus nos dá algumas habilidades que a gente às vezes usa pro mal. Mas as minhas atitudes. Pode falar. É aquela coisa de você ser intencional, né? Ser intencional no trato com o outro, né? E assim, vocês falaram desses dois aspectos, mas eu até jogo a bola para vocês de novo, dizendo assim, o quanto nós somos... nós negligenciamos as nossas obrigações para com o outro. Nossas obrigações socioemocionais. Então, por exemplo, existem várias pessoas, se a gente fosse falar de vários problemas sociais que existem né, do nosso contexto, existem pessoas que são irresponsáveis emocionalmente com a outra. Então, assim, não tem aquele trato, aquele cuidado de falar assim, poxa, se eu agir dessa maneira... eu vou ferir o outro, machucar o outro. E às vezes é a partir de uma motivação dessa que esse outro começa a cair numa espiral de coisa. Uma coisa que eu tenho refletido muito pelo contexto de educação é sobre quais são os estímulos e motivações que eu dou para as pessoas que estão em formação. Eu, como professor, lido com pessoas em formação o tempo inteiro. Se eu não estou oferecendo para aquele, e aí agora eu falo em nome de vários colegas também, se eu, enquanto formador de cidadãos dentro da sociedade, não estou oferecendo os estímulos necessários, significa que eu estou falhando como sociedade. E aí, se dentro da igreja esses estímulos não estão sendo oferecidos, a igreja está falhando como sociedade, e o se Estado você me está permite, falhando como sociedade. Os pais estão falhando como os pais. Nós estamos falando como pessoa. Por quê? A base da sociedade, e aí você pode ter a ideologia que você quiser e discorrer sobre ela, mas a base da sociedade é a família. Então, quando a família ela não consegue transmitir princípios, que são princípios intrínsecos, que são de ética, de moral, que são de valores, quando ela não consegue, ela começa a terceirizar isso. Então a família ela começa a terceirizar para a escola. Não, a escola tem que ensinar o meu filho os princípios. Isso. Aí a escola olha, não, peraí, eu tenho que ensinar a didática, eu não tenho que ensinar princípio lá na sua casa. Vai lá pra e aí, então é lá na sua igreja. E aí a igreja vai falar assim, não, nós precisamos focar na espiritualidade das pessoas, eu não tenho que ensinar vai princípios. Lá pro projeto social. Então fica esse jogo de empurra, onde a gente não resolve nada. Ninguém assume a responsabilidade. E aí cai no Estado, porque o Estado ele é a última instância disso e tem que resolver isso. Ele tá lá até você falou uma vez, toda vez que a gente tá fazendo redação, a gente tem que sempre colocar o Estado como o resoluto do problema, né? E aí é entre dois pontos. O Estado ele vai ser a resolução do problema e vai ser o causador do problema. Exatamente. Mas não é assim que funciona. Por que não é? A culpa pro outro. Exata. Aí o Lucas tocou no ponto perfeito. A gente, enquanto sociedade, começa a terceirizar. Eu não tenho filho ainda, mas, por exemplo, a partir do momento que eu tenho filho, qual que é a responsabilidade desse menino de antes, né, a principal responsabilidade dele é aprender princípios meus. Eu tenho que transmitir os meus princípios pro meu filho, para que daí ele não tenha que aprender por outra pessoa. E uma prova disso que você tá falando, da falência da família, é que, tipo assim, você vai ver lá naquela cena trágica lá, das mães chorando, das famílias chorando, você não vê, tipo assim, os pais daqueles meninos. Muitos ali. deles não estão presentes. Não tinha nenhum. Você não vê pai ali naquela situação. Talvez possa até ter acontecido, mas você não viu pai ali chorando, você não viu pai ali lamentando. Só tinha mães, só tinha irmãs. Pessoal, e nós vamos para um intervalo, porque a conversa tá boa, eu tô achando que tá fluindo muito bem, e eu quero deixar um debate para vocês. Na verdade, são dois debates. Primeiro, o que você tem achado do programa até aqui? Deixa nos comentários. E o segundo,
organização criminosa é tão perigosa quanto o nazismo? Você me responde nos comentários. A gente volta já. Levando a ideia, comunicando com a City. Mago da Street, Mago da Street. Papo de cultura pra quem ama, escuta e assiste. Mago da Street, Mago da Street. Pessoal, estamos de volta. Hoje eu tô, como se diz, acompanhado, você já sabe, do meu amigo Emanuel Pini, do meu amigo Lucas Orek, o Lucas de Moura, como você quiser chamar. Morek, que é a junção das duas coisas que ficou da hora. E esse podcast, pessoal, é gravado no melhor estúdio de Anápolis, estúdio Oca Estúdio, pra galera que é amante de podcast, que sonha em lançar o seu próprio podcast também. Eu super indico aqui, é o melhor lugar, tá? Melhor produção, melhor equipe, os caras são fera demais. E você vai nos ver aqui bastante. E, por favor, a produção e a responsabilidade das falas, dos áudios, são exclusivamente do Lucas. Então, para que você entenda que o Oca Studio é só o pessoal que nos fornece esse espaço maravilhoso, essa qualidade sensacional que você tá vendo aí. E eu vou voltar esse bloco, Lucas. Inclusive, eles falaram que a gente vai fazer um dia um 20 contra 1 aqui. Eu fiquei sabendo dessa história. E é grande aqui, tem espaço para fazer. Tem espaço pra fazer. Você que quer um estúdio com espaço, com qualidade, aqui é o lugar certo. Muito bonito, a equipe, a gente foi muito bem atendido. Muito bem atendido, eu tô muito feliz. Assim, feliz. E detalhe, eu tô muito honrado porque nós estreamos isso aqui. Então, assim, é uma honra muito grande. Quero agradecer aqui o meu mano Santelo, meu mano Cícero, meu mano Davi, super produção, todos vocês. Então, gente, vem pra cá, vamos virar colega, vai ser da hora. E eu vou abrir esse bloco falando sobre... Sobre o que, Anderson? Vamos ser coleguinhas. O que você vai falar? O que eu vou falar, Lucas? Agora a gente tava fazendo a propaganda pro nosso grandioso estúdio e agora a gente vai fazer uma propaganda pessoal. Você sabia que você pode se manter com informação de qualidade na internet? Sério? Pode se manter, Lucas. Cara, onde que eu vou? Deixa eu te falar. Deixa eu te perguntar. Existe um site, um portal que eu posso me manter? Posso te falar? Pode. Posso te responder essa pergunta? Vai. Não existe só um portal, existe um portal e um Instagram. E se você ainda não segue Na Faixa no Instagram, tá perdendo tempo. Então, escaneia o QR Code que vai estar aí na tela pra você ir pro nosso Instagram. Isso. E se você quiser se manter informado, com qualidade, vou mostrar pra vocês aqui um site sensacional, chamado nafaixanews.com.br. Lá no Na Faixa News você vai ter informação de qualidade, você vai ter opinião de qualidade, tudo com excelente qualidade. E detalhe, com verdade, porque aqui não trabalhamos com fake news, tá ok? Então, se você quer se manter informado, é lá na faixa. E dentro da Faixa News... Uma coisa só. Opinião de qualidade vai ser relativa de vez em quando. As notícias vão ser de qualidade. A opinião depende de quem estiver escrevendo. Não, eu acho que mesmo que seja uma opinião contrária, a sua vai ser de qualidade suficiente para te fazer, pelo menos, querer ler e analisar ali. Vale a pena. A nossa curadoria é profissa. E hoje, um autor chamado Lucas Morek, que coincidentemente está aqui. Olha! Rapaz, sou eu! Escreveu o tema do próximo bloco, COP30 em Belém. Manifestantes indígenas invadem área restrita em protesto contra a exploração da Amazônia. Ó, pra quem não sabe o que é a COP30, pelo amor de Deus, você não sabe o que tá acontecendo. É a Copa de 30, né? 2030. A Copa de 2030. Pelo amor de Deus. Se você... galera no chat aí, é a Copa de 2030, eu sei. É aquela que vai acontecendo em Portugal, um monte de país aí. Argentina. Se você não sabe o que é a COP30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que basicamente é uma conferência que trata das mudanças climáticas. Sim. A COP30 está acontecendo dos dias 10 a 21 de novembro em Belém, ou como o nosso presidente chama, na Amazonas. Brincadeira, no coração da Amazônia brasileira. E eles viveram um momento de tensão nessa terça-feira, onde um grupo, Lucas, se você quiser detalhar um pouco mais sobre isso pra gente, um grupo majoritariamente formado por quê, Lucas? Indígenas e de pessoas de movimentos sociais também. Mas quais são esses movimentos sociais que estão acostumados a entrarem de maneira, como é que eu posso dizer, inadequadas em lugares onde eles não são chamados? Quem sabe aqui nessa mesa?
Ou no chat? Alguém sabe quem são esse grupo? Me conta, Lucas, quem são esses grupos? Eu não sei quem que é. Aquela galera do partido da Sociedade e Liberdade. Já ouviu falar desse partido? Ei, Sociedade Não, Liberdade? É amarelo? É um que Tem um sol? É um partido nada extremista de centro. É um pé que tem um sol? Uma galera muito gente boa que quase não invade lugar por aí. Quer dizer, não entra... Exceto a USP. Exatamente. Não entra de maneira indesejada, digamos assim. Entendi. Porque Eles ocupam. Ocupam. Esse é aquele pessoal que faz o Black Bloc? Ah, não. Desculpa. Supostamente. Ou esse é o que destrói o Congresso? Brincadeira, pode Não. continuar, Lucas. Olha, A gente então, tá falando do Bolsonaro? vamos dar nome aos bois? Ó, é o seguinte. Galera, tá acontecendo a COP30, que é uma reunião de líderes mundiais em Belém. Inclusive, né, deu muita polêmica essa COP acontecer em Belém, que é uma capital que, infelizmente, não tinha estrutura para receber um evento desse tamanho. É uma capital subdesenvolvida, que sofre com muito problema até de saneamento básico. Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver, Belém, o Rio Amazonas está cheio de cruzeiro. Porque para receber as pessoas precisou alocar o cruzeiro. Né? E aí o que aconteceu? Em uma dessas conferências, um grupo de manifestantes indígenas, apoiados pelo Partido da Sociedade de Liberdade, PSOL, invadiu e, olha só que coisa interessante, a força, o lugar, e começaram a reivindicar alguns temas. Se você acessar aí o nosso portal de notícias, o Na Faixa, você vai ver com grande riqueza de detalhes, né? Quais são, a gente vai citar aqui bem rapidinho. Eu tô com ele aberto aqui, eu queria compartilhar alguns dos gritos, alguns dos slogans que foram gritados, slogans, tá, gente, desculpa, gritados por esse grupo. Nossos bosques não estão à venda. Taxem os milionários, criticando a exploração do petróleo na Amazônia e exigindo ações mais energéticas. Mas a grande pergunta que fica é, quem tentou comprar os bosques? Só para que eu possa entender. Cara, se você for parar pra analisar... Eu realmente não tô fazendo sacado, sim, tá? sim. Eu quero entender. Mas eu quando vi essa notícia e quando fui, né, dar uma pesquisada, eu sinceramente não sabia se era reivindicação indígena ou de militantes do PSOL. Deixa eu te falar, eu quero te fazer uma correção. Eu não vou aceitar que você faça o que você acabou de fazer com o PSOL nessa bancada. O quê? Não vou aceitar. O que eu fiz? Partido da Sociedade e Liberdade. Acho que a gente tem que dar um nome claro aos bois. Partido, Socialismo e Liberdade. Esse é o nome correto. Eu fui impreciso. Agora faz mais sentido eles invadirem, porque é a cara de socialista fazer isso. Eu já falei que é o partido que tem o pé no sol. Desculpa, eu fui muito impreciso. Partido do Socialismo e Liberdade. Isso. Certo? Então, assim, eu literalmente, quando vi essas falas, não sabia se era os próprios militantes do PSOL ou se eram os indígenas. Ou se eram os militantes que incorporaram os indígenas. Porque, assim, todas essas falas... Foram os ancestrais. Gente, mas é sério, todas essas falas que eles foram lá reivindicar na COP30 são falas que nós vemos em qualquer manifestação do PSOL ao redor do Brasil. São falas que os próprios candidatos do PSOL propagam quando vão a debates. Taxação de grandes fortunas. Porque o indígena está preocupado com isso. Você tirou a pergunta da minha... Por que o indígena iria estar... Não, e tipo assim, o que tem a ver taxação de grandes fortunas com a COP30? E detalhe, aqui é assim, taxem os milionários, né? Taxem os bilionários, né? O que tem a ver? Porque, por exemplo, os caras estão reivindicando lá a segurança... contra a proteção energética, a segurança das matas. Tá, isso é válido para aquele evento. E eu né? também acho que é válido, acho que precisa ser Agora, realmente fazer. O que tem a ver os milionários? Não tem nada a ver com o evento, não tem nada a ver com... todo mundo, tá? A renda tem que ser taxada, entendeu? De todas as pessoas. Então quem é rico paga mais. Eu também concordo com Né? isso. Eu acho Então- que nenhuma pessoa vai defender. Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, aquele não é o ponto. COP30. Não, mas Não é aquele momento disso. Sim, claro, Porque- claro. Mas ainda mais a partindo de um grupo indígena. Que aí mais pra frente, lá no Na Faixa, lá Na Faixa News. Na Faixa News, você vai ver também que aí eles vão reivindicar o seguinte, que é uma coisa muito interessante: demarcação de terras e fim da violência estrutural. Tá, demarcação de terras, ok. A gente entende, e aí até uma questão que eu gostaria de trazer para vocês, porque dentro da minha visão de sociedade, eu acho que o tema indígena, o tema os povos indígenas, deveriam ser tratados de uma maneira mais digna do que o Partido Socialista trata.
Partido Socialista de Liberdade. Eu acredito sim que existam pessoas que queiram continuar dentro das suas comunidades, que devem ser incentivados sim isso, que o governo deve sim dar subsídio para isso, mas eu também acredito que tem muitos indígenas que querem fazer faculdade, que querem sair dessa realidade e viverem, trazer a sua cultura para dentro dos grandes centros, das grandes cidades. E assim, pelo que a gente percebe, dentro desses discursos aqui, os caras são totalmente influenciados a fazer reivindicações para deixar o índio totalmente dentro de uma realidade que é uma realidade alienante. Então eles sempre vão fazer isso daqui. A gente tem casos de tribos indígenas que fazem coisas, digamos assim, bem duvidosas, que os líderes dessas tribos indígenas ganham subsídios de alguns representantes do movimento social para manter essas pessoas ali dentro do cabresto para poder ter essa força política. É palhaçada você ver um índio com uma roupa de índio ainda, Sim. tipo assim, eu não sei como que é o nome, mas tipo assim, sem roupa igual a gente usa, camisa, cueca, essas coisas assim, com roupa de índio normal e com celular, com carro 4x4, não faz sentido. O cara não usa uma cueca, gente, mas o cara tem um celular, um iPhone, velho, não faz sentido. Não que ele precise usar uma cueca, mas tipo assim... Eu quero expressar... imparcial, eu tenho uma né? opinião talvez um pouco divergente nesse sentido. Sim. E eu acho que é válido isso. Primeiro, eu fico rindo, Emanuel, porque... É que eu não sei falar esse trem. Mas eu concordo com o Emanuel em partes de que eu tenho um problema com alguma ala da esquerda que ela não reconhece os avanços que a gente teve ao longo dos anos. Se você falar pra mim que o Brasil ele não avançou em muitas pautas sociais e questões sociais, como a questão da demarcação de terra, por exemplo, é uma mentira. Nós evoluímos muito nisso e é uma das poucas coisas boas que nós podemos falar no Brasil. Por exemplo, hoje existe menos racismo do que existia há 50 anos atrás? Eu acho que existe, eu sou negro, é aí meu lugar de fala, eu acho que existe. Menos que isso foi se combatendo. Então, existe. Acabou? Nunca. Não acabou. Mas a gente avançou. E a mesma coisa ela atribua isso. E o que eu vejo no partido do PSOL é que às vezes eles se apegam a uma pauta ideológica que eles não querem reconhecer a evolução para que eles tenham sempre uma bandeira para a qual manter alguém ali sempre a dominância deles. Uma militância, eles precisam sempre manter ali. E, por exemplo, hoje nós temos algumas ações do governo federal que eles trazem essa questão de reparação para os povos indígenas. E aí essa questão da demarcação pouco mais ampla. Nós temos questão de cota, temos programa de transferência de renda, que muitas vezes as pessoas replicam discursos, porque são discursos de novo. O Lucas falou uma coisa no começo desse programa e eu vou repetir. Nós precisamos ter maturidade para falar sobre temas. Porque eu acho que nenhum de nós três aqui é contra a comunidade indígena, por exemplo. Nós não somos contra. Pelo contrário. O que eu estou dizendo é que a gente precisa reconhecer que houve avanços significativos, que precisamos continuar discutindo avanços nesse sentido, mas não da forma com que é feito, na qual você acaba tornando o cara sempre um escravo seu. Sim. E a gente viveu isso na velha política, onde o cara vivia de voto cabresto, que é o que algumas vezes acontece nesse sentido. Então, assim, e aqui minha crítica não é direcionada aos povos indígenas, mas a quem usa esse povo como uma massa de manobra. Isso é o que eu falo de sempre, meu problema é quando você politiza. Você não pode pegar por exemplo, um movimento negro e subir no palanque para ser eleito por causa do movimento negro. Sim. Isso não é política, isso é nossa função como sociedade. Eu não posso pegar aquilo e me tornar, como se diz, fazer política em cima daquilo. E isso, além de tirar a dignidade dos povos indígenas, me mostra tanto que eu sou baixo. Que eu uso a situação de vulnerabilidade, a situação de uma pessoa que realmente precisa, de uma comunidade que realmente precisa, para me promover, para promover o meu partido, para promover a minha militância, que é o que esses partidos de extrema, esquerda ou direita, de extrema, geralmente fazem. E isso é ruim. Sim, então, minha crítica hoje vai a isso. Eu acho que, por exemplo, falar de milionários na COP30 não é válido. Eu acho que invadir um espaço que não é seu não é válido. Eu acho que existem formas de você propor o diálogo da maneira correta. Até porque, por exemplo, o PSOL está na base do governo Lula. Quem está organizando a COP30 é o governo Lula. O PSOL poderia, por exemplo, ter organizado para que essas pessoas tivessem um espaço dentro da COP30 para falar por que não houve essa articulação. Será que o partido é tão fraco que não consegue organizar um espaço para que o povo indígena consiga falar de maneira organizada? Porque se for assim, então eu acho que, como se diz, se eu tô numa base onde eu não tenho espaço para colocar o meu grupo para poder falar dentro do evento, acho que posso sair da base, né?
Então fica aqui minha crítica ao PSOL. Ou eles são muito fracos de articulação, ou eles são muito sujos para usar isso para fazer política. E outra coisa, o Brasil, uma coisa que deve se destacar muito, o Brasil é liderança mundial, o Brasil tem que ter muito lugar de fala, independente de quem for o líder de Estado, tem muito lugar de fala no que diz respeito à preservação do meio ambiente, ao cuidado com a natureza criada, porque os europeus gastaram tudo que eles tinham lá. Em resumo. A França, por exemplo, não pode chegar no Brasil e querer ensinar o Brasil a cuidar do meio ambiente, porque eles não eles gastaram tudo que eles tinham lá. E o Brasil, até hoje, tem sido muito bom, muito conservador, inclusive, nos seus avanços industriais, né? E protegido. E é lógico que eles não são contraditórios, o avanço industrial e a preservação, eles podem andar juntos, né? Aqui em Anápolis, por exemplo, a gente vê, eu trabalhei numa empresa do Daya, que ele reconstruiu uma nascente que havia sido perdida. Então, a empresa, ela trouxe de volta a nascente, porque tem incentivos do governo para que as empresas elas façam bem, para que elas produzam sua própria energia. Eu posso citar o nome de uma dessas empresas aqui que faz... a Abraem Pharma. Abraem Pharma, exatamente. O trabalho que a Abraem Pharma faz, talvez algumas pessoas não estão por dentro, eu acho que foi muito válido você tocar nisso. A Abraem Pharma ela tem um sistema onde ela estimula que os seus colaboradores façam replantio de árvore, ela faz um trabalho social também com a questão dos animais. Sim. Então, assim, ela é um exemplo. Anderson, toda empresa faz assim? Óbvio que não, gente. Mas existem empresas que estão nesse mesmo sentido e muitas das vezes sem ter subsídio de governo, apoio disso. E sem ser divulgado. E no caso do Brasil... meus parabéns à Abraem Pharma, que é uma empresa da qual eu admiro muito. E no Brasil há incentivo legal para que essas empresas façam isso. Então, tipo, elas fazem isso e diminui eu não sei exatamente, mas diminui algumas cargas tributárias, tem algumas facilidades. Então, há um incentivo no país para que essa natureza seja preservada. Então, o Brasil... ele deveria ter muito mais voz no que diz respeito à preservação, à geração energética. O Brasil tem as maiores usinas do mundo. O Brasil é exemplo demais nessa área. Olha como isso é usado de forma midiática. Lucas, depois você pode puxar aí para mim. Os índices de queimadas na Amazônia, de desmatamento, eles cresceram nesse ano. E há alguns anos atrás, nós vimos artistas da Globo fazer uma campanha, fazer todo um movimento. Colocar girafa e elefante pintado. Vocês viram que teve e hoje estão em silêncio. Então, assim, o que eu, igual eu falo, o problema é a politização. Porque se é o meu lado que está no governo, não, então tudo está indo bem. E se é o meu lado que está fora do governo, não, tudo está indo mal. O que a gente precisa fazer é o fato. O que é fato? A Amazônia está desmatando mais, então vamos começar a preservar isso, a olhar para isso de uma forma correta. E não usar palanque político como fizeram alguns atores da Globo. Inclusive, Papai Luli, você que fala tanto de... Olha, pra gente não ser cancelado, só pra que vamos fazer o Eu e o Emanuel não estamos falando. É apenas o Lucas Moretti. Não. Inclusive, Papai Luli, você que ama postar no Instagram do governo sobre soberania nacional, sobre o que vocês falaram agora. Cara, por que a França tem mais lugar de fala? Por que o Emmanuel Macron tem mais lugar de fala? Papai Luli, você que adora de falar do grande Satã americano, eles não vão intervir na nossa soberania nacional. Mas a França pode. Não, mas a França pode. A França pode dizer pra gente como cuidar do nosso quintal. Eles são nossos aliados? Não sei, eu acho que a França tá muito. Acho que a França, pelo contrário, ela quer expandir as terras da Guiana o máximo que ela puder, para ela extrair o máximo que ela puder da floresta amazônica. Então, assim, Papai Luli, cobre também o Emmanuel Macron, fale as coisas que precisam ser ditas. A soberania não é só quando é os Estados Unidos que falam. A soberania é quando outra pessoa vem aqui, aponta na nossa cara, chega na sua casa, derruba o seu vaso de flores e fala assim, limpa. E eu acho que assim, o Lucas fez uma pontuação muito correta. A gente fica às vezes com medo do que vai vir dali, igual eu falei pra vocês no começo, o Lucas é uma cara de surpresa, mas muito correta, porque não tem lógica falar de soberania nacional e deixar um cara branco, hétero, agora eu vou
Você foi forte. Tá. Não tem Me como. processo, Marcos. Não, Ele nem sabe falar. não tem Je como. parle français, mon ami. Não tem como eu deixar um europeu vir de fora e me dizer, você tem que fazer assim. É óbvio que os estudos sempre são bases, os dados sempre são bases. E eu acho que, o que eu falo? O Brasil tem que cuidar do seu quintal, o quintal é nosso. Sim. Você pode dizer, você pode opinar, você pode orientar, você pode... O que você quiser, mas aqui dentro a orientação é nossa, Olha, quem faz é a gente. Um E isso destaque vale pro pra Trump isso, também, tá? Claro. Um Pra destaque, qualquer país. Pra qualquer país. Um destaque para isso, por exemplo, o Brasil, nessa geração energética, porque o grande problema no futuro do mundo é gerar energia. Sim. Porque se faz muitas tecnologias e não tem de onde se gerar energia, e a gente vai utilizando, por exemplo, com Todas as reservas que nós temos. com todas as de materiais que não são renováveis, Sim, né? sim. Então a gente vai gastando isso. Mas existem fontes renováveis, né? Então, por exemplo, energia solar, energia eólica. E o Brasil, eu falo isso experimentalmente, porque eu faço frequentemente a viagem de carro daqui do Goiás até a Bahia. E nos últimos 10 anos eu via algumas redes de tipo assim, de quilômetros de energia solar sendo postas, energia eólica na Chapada Diamantina ali, cresceu bastante a produção. No caminho aqui, indo para Luiz Eduardo Magalhães, que é nesse mesmo caminho, bastante energia solar. No caminho aqui, indo em direção ao sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, que eu já fiz algumas vezes. Quando eu fui nas primeiras vezes não tinha, mas agora já tem várias fazendas de produção de energia solar. Então, o Brasil tem sido exemplo nessa questão de produção de fonte de energia renováveis. Olha, Além dela já ser um exemplo de ter as maiores hidrelétricas, né? E só mais uma coisinha. Galera da geração Boomer, nós da geração Z estamos de olho em vocês. A gente tá de olho em vocês. Só isso. legal. Eu não entendi isso, me explica. Eu não expliquei o que foi isso, eu não entendi o que foi isso. Não, é só pra eles ficarem alerta que se eles derem bobeira, a gente assume. A gente já tá prontinho aqui. Olha, o que acontece? Eu acho que a gente falou de muitas coisas hoje, só para situar a galera ali. Os nossos próximos programas nós vamos ter temáticas um pouquinho diferentes, vamos fazer coisas... Até porque não fica a mesma coisa. Tá, e hoje a gente falou sobre muita coisa que divide opinião. Mas agora vamos falar de uma coisa que vai unir opiniões. Opa! Você acredita nisso? Você acha que vai? Eu duvido. Você duvida? Na faixa, unir opiniões? Eu acho que vai unir opiniões. Porque Vai ficar assim, todo vamos mundo lá, na mesma faixa. vamos lá. Todo mundo concorda que o calendário do futebol brasileiro é muito difícil, sim ou não? Futebol, eu concordo. Vai unir Não, opiniões. ó, É verdade, Todo ok. mundo concorda até aí. Todo mundo Ok. concorda. Sim. Todo mundo concorda que nós temos uma arbitragem muito... Profissional. muito duvidosa, questionável. Questionável. Minimamente questionáveis. Todo mundo Dito concorda. isso, dona Edna, você não pode mais apitar um jogo do Corinthians. Todo mundo concorda que nós precisamos evoluir no futebol brasileiro. Dito isso, Ramon Abate Abel, você não é árbitro de futebol. Não, o Ramon abate Abel. Continuando Esfaqueou meu São Paulo, mano. Continuando com isso. Aí vem uma notícia que pelo menos nos traz um alento. São duas notícias, na verdade. O presidente da CBF, Samuel, que eu sempre confundo o nome, mas acho que é Samuel Chaud, ou Chadoud, alguma coisa assim. Nem sei o nome dele. Samir, alguma coisa assim. Chaud. É isso aí. Samuel, por que eu falei Samuel? Enfim, mas ele anunciou a implementação do impedimento semiautomático na Série A e Série B e criou um grupo de trabalho em parceria para que se crie uma regulamentação, uma padronização, ou pelo menos tentar uma padronização da arbitragem brasileira. Amigo, o VAR não tá funcionando. Mas aí é que tá, porque assim, ó, o Brasil, ele pega o que tá lá fora, ele acha que vai resolver E o ele problema consegue aqui piorar dentro. aqui, né? E não é assim, porque, por exemplo, lá fora, como que funciona o VAR na Inglaterra? Você vê um padrão, um erro de interpretação, embora eu interprete como erro, o VAR não chama pra me revisar. No Brasil, meu amigo, às vezes o lance não é nem de interpretação, ou é de interpretação, o VAR Como chama, interfere, e é 4 minutos olhando. Como diria o Dominique Toretto. Aqui é o Brasil. Então assim, ó,
Falta uma padronização, cara, pra gente dizer, olha, por exemplo, bola na mão dentro da área. Uns interpretam que bola na mão é uma coisa, outro que é outra coisa. Não tem padronização. Aí você pode trazer a melhor ferramenta do mundo, que não vai resolver. Porque se tudo é interpretativo, eles vão botar o semiautomático, escuta o que eu tô falando pra você. É capaz de colocar o semiautomático e dizer, não, eu interpreto que... O meu sentimento sobre esse lance é que eu acho que foi. Assim, a chance da gente pegar uma tecnologia sem uma padronização é de que, olha, tá impedido, mas eu interpreto que ele não interfere no lance, por exemplo. Não é que eu interpreto. O meu sentimento. Não, Porque árbitros têm que ter sentimentos. Não, olha. Entendeu? Lembra, Ramon abate Abel. Jogo contra o Botafogo. Acho que foi Palmeiras e Botafogo, se eu não me engano. Numa quinta-feira. O 4x3. Não, acho que não é o 4x3 não. Foi recente agora. Ele dá falta. Esse não é o Ramon ajuda Abel? Ah, não, desculpa. Não. É o Ramon ajuda Abel. Só pra deixar claro Ele empurra o cara. Não, só pra deixar claro uma coisa aqui. Nós não somos contra a pessoa do Ramon abate Abel. Não, eu sou. Eu sou contra Eu o sou. árbitro. Não, o ser humano. o ser humano. Eu acho que assim, a gente. função dele lá como árbitro é... E assim... Só pra galera entender, tipo assim, a gente tá brincando aqui, resenhando, mas é com relação ao trabalho que ele desempenha. E deixa eu pontuar outra coisa aqui também. A gente vai zoar muito que o Ramon ajuda Abel. Mas a arbitragem brasileira, ela só é ruim. Eu acho que ela não é nem direciona. Ela ajuda o Palmeiras. Eu não acho que ela ajuda nem o Palmeiras, nem e o Flamengo. Flamengo. Antigamente eu pensava muito assim, ó, a arbitragem ajuda o Flamengo, mas às vezes não é a arbitragem que ajuda o Flamengo, é o VAR. É o VAR mesmo. Eu sou vascaíno, tá? Mas assim, eu acho que é só ruindade. Assim, talvez fato, em algum momento tenha. Falando sério é mesmo. É ruindade, é porque é ruim. A arbitragem é muito ruim. Dito isso, Anderson Daronco, você precisa emagrecer. Vamos pro centro do debate disso aqui, meu Deus do céu. Senhoras e senhores, que zona que virou isso aqui, meu Deus. Quadro que eu podia chamar Zona Futebolera. Zona, Futezona. Os melhores comentários da gente, sobre futebol. vai sair cada pérola daqui, eu tô até E vendo. a gente nem começou a falar ainda. A gente só tá no preâmbulo. Olha, mas dentro disso, a mudança que o presidente da CBF está fazendo é de bater palmas. É de bater palmas. Não é perfeita. Vamos aplaudir. Não é perfeita, mas é tipo assim, alguém está disposto a melhorar. E assim, porque tipo assim, muitos anos era tipo assim, o calendário brasileiro realmente é... Deixa eu dar um adendo aqui, que antes de você entrar no calendário, nós tivemos na última terça-feira, uma homenagem aos árbitros de Anápolis. E assim, foi muito bacana a moção de aplauso a todos os árbitros. E aí eu encontrei com alguns árbitros, né? Falei pra eles que eu ia falar do programa e tal. E eles pontuaram algumas coisas comigo que eu esqueci de mencionar antes de passar pra vocês bater bola. Sim. Eles falaram assim, Anderson, a mudança é boa. Só que tem que começar a mudança no comportamento do atleta, porque o atleta também finge uma lesão, finge uma falta, o atleta começa a fazer catimba, o atleta começa a induzir o árbitro ao erro, entendeu? Porque a gente sabe, o técnico começa a induzir a torcida a ficar contra o árbitro. Quantas vezes o Abel vai pra entrevista e induz a torcida do Palmeiras a ficar contra a arbitragem, como se ele fala de sistema, né? O sistema tá roubando o Palmeiras e o Flamengo vai fazer isso em algum momento. É uma coisa que a gente não vê, mas o quarto árbitro ali, pertinho dos técnicos, sofre. A mãe do árbitro, eu acho que ela é uma santa. Se você é mãe de árbitro, pelo amor de Deus, eu quero aproveitar que a gente tá falando de arbitragem, quero mandar um boa noite especial, um bom dia especial pro Alessandro, que é um dos meus amigos árbitros aqui de Anápolis. O cara é fera, gente boa demais. Melhor que o Daronco. Zuba é o dia que o diga, né? Sim. Mas continua a sua análise. O que eles estão fazendo com o calendário, né? De colocando as competições para serem mais pausadas, para terem mais tempo, mais preparo e tal, e colocando exatamente o produto principal, que é o Brasileirão, como algo que deve ser conservado, algo que deve ser bem tratado, tratando bem o produto Brasileirão, que é o principal campeonato, é o né? Então, isso é muito bom, porque, por exemplo, tem jogo da Copa do Brasil, dia de semana, e no final de semana tem Brasileirão, vai pra Copa do Brasil. Tem jogo da Libertadores,
o cara vai pra Libertadores. E com essa mudança, pra quem não sabe qual que foi a mudança, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas basicamente eles trouxeram o início do Brasileirão mais cedo e já vai, junto com o estadual, já vai acontecer o Brasileirão e o estadual. Então, de janeiro. Acho então que já no começa. início do ano já vai começar o campeonato. Antes começava lá para abril, maio, Teve um março, ano que começou em junho. Pois Você é. acredita? E aí fez um Brasileirão todo corrido. Aí tinha que ser assim. Agora nós temos mais tempo para preparar. E realmente o melhor time vai ganhar. Não vai ser tipo assim, o time que tem mais elenco em quantidade. Não, o melhor time ali Melhor e tal gestão. vai conseguir ter essa ênfase. E, inclusive, falando disso, nós temos a Champions. A Champions Paulista. Eu adorei. Ó, eu vou deixar vocês discorrerem sobre isso. A modalidade do Paulista me causa A Champions. um tanto quanto arrepios, mas como meu time não é paulista, não tem lugar de fala, vou ficar em silêncio. E eu quero deixar um espaço pra galera comentar qual que é a opinião sobre o semiautomático, tá? E sobre essa reformulação na arbitragem brasileira, porque nós vamos pro intervalo comercial, precisamos recuperar a garganta e nós já voltamos. Levando a ideia, comunicando com a City. Mago da Street, Mago da Street. Papo de cultura pra quem ama, escuta e assiste. Mago da Street, Mago da Street. Pessoal, estamos de volta. Como se diz, estamos aqui falando sobre CBF, sobre futebol. A gente Mas falou... antes disso... Antes de quê? Antes de a gente voltar pro assunto, você já falou da melhor provedora de internet da cidade? Qual que é a melhor provedora de internet? Você não sabe qual que é a melhor provedora de internet da Eu sei cidade? uma que dá show. É? É. Qual é? Eu sei que quem quer dar show tem que ter uma coisa. Tem que ter show net, Tem né? que ter show net. meu amigo. Você vai perder, você vai deixar de dar show no stream, vai deixar de dar show no seu jogo online. Deixa eu te falar, você sabia que lá, você além de internet, você tem TV, canais ao vivo, filmes, séries, e você ainda pode colocar ponto extra de roteador pela casa. Antes eu vou te dizer uma coisa, na minha casa só entra o show net. Só shownet? Na minha casa é shownet. Melhor internet da cidade, eu sempre falo pra vocês, a gente vai trazer aqui sempre, indicar o que é melhor. Sim. E eu sempre digo isso, quem quer dar show tem que ter shownet, e se você não tem shownet, tá perdendo tempo. Rapaz, Inclusive, tá rolando Black November, R$ 9,90 no primeiro mês. Já pensou você contratar a internet de 1 GB e pagar R$ 9,90 no primeiro mês? 9,90 E ainda só isso? levar TV, canais, filmes, séries e o melhor da internet da sua casa e ainda concorrer a brindes. Rapaz, já falei, Todo mês. desde que você me indicou a shownet, rapaz, lá em casa só é shownet. E É a assim, melhor. tô dando show, porque no jogo online, no YouTube, o tempo inteiro lá. Então, galera, ó, é igual você falou, a gente só vai indicar coisa boa pra você aqui no nosso programa. O estúdio é Obrigado. Obrigado, Shownet, por nos patrocinar, então. E pra falar de uma coisa não tão boa quanto a Shownet, na verdade muito ruim, diferentemente da Shownet, CBE, tô brincando. Seleção brasileira. Arbitragem, Vasco. Etna. Ixi, aí é ruim mesmo. Faz quantas Senhoras rodadas e senhores. que o Vasco não conhece a vitória? Senhores, eu quero que nesse momento os senhores coloquem nos comentários obrigado, Lucas, e se despeçam dele, porque ele está saindo desse programa nesse exato momento. Eu sou sócio, eu não faço, não. Mas assim, volta ao tema central do que a gente estava discutindo, de sim. que agora nós começamos a ver o nosso produto, o nosso Sendo futebol valorizado, sim. sendo valorizado, Vai virar apesar Bundesliga. louco e sonhador. Não, mas vocês não acham, não? Tipo assim, só tem Flamengo e Palmeiras estruturado. Não, eu acho assim, Aí agora, é calma. Polêmica. Calma. Aí é Acho que você foi um pouquinho. Eu acho que Palmeiras e Flamengo estão um passo à frente de muitos outros clubes. De todos, né? Todos os outros clubes. Todos os outros clubes brasileiros. Mas você tem ali clubes que estão, como, por exemplo, Mirassol tá vindo agora, tá Mirassol. fazendo uma gestão Você viu o que o bacana. presidente do Mirassol falou hoje? Que venha o Boca.
O Mirassol tá na Liberta. Você está falando que o Mirassol tem uma São boa Paulo- gestão, o São Paulo- é muito precoce. Não, Ok, concordo. é igual eu tô falando. Mas seu time tá na Libertadores do ano que vem? Não sei ainda. Não sei ainda. Desnecessário. O Mirassol tá. Desnecessário. Não, mas a gente vai voltar pra... Se a gente fosse elencar Não. os 4 grandes de São Paulo Mas hoje. você quer pôr um... Não, é que 4 grande é muito. É igual eu falo. Não, atual momento. No momento atual. No momento atual. É muito difícil, hein? Palmeiras, Indiscutivelmente. Mirassol. Mirassol. Não, é porque se a gente falar de momento, Não, de momento só, não é da história. De momento, eu tô falando Não é assim, história. olhando o recorte de momento, de Desse organização, ano, agora, organização, de elenco, futebol. de Pois é, futebol como é que vocês apresentado. falam de organização se o time tá um ano na Não, Série A, não, mano? ele tá um ano na Série A, mas é muito mais Não, difícil mas de se não manter tem como organizado falar que é na organização. Série B do que na Série A. Então, mas não tem como falar muito que é mais organização. difícil para um clube se manter na Série B do que ele vir pra Série A, E outra jogar coisa. uma Série A como um time grande pra Sim, caramba, sim. botar muito time grande no bolso, não perder dentro de casa, ter elenco, ter um técnico que tem elenco e detalhe, joga bola. Não, Quem assiste o jogo, não assiste o jogo do Mirassol, vai pensar que é um time O Davi muito retranqueiro, tem uma é um voz. time que joga O bola. Davi tem uma voz. Davi Fala aí, Gabriel. Davi. Pô, a folha dos caras é equivalente, é menor, na verdade, que o salário do Neymar. O salário dos caras. E o Santos tá atrás. Fizeram uma grande venda nos últimos 3 anos Sim. e com esse dinheiro eles formaram a base Então, deles. é o que eu tô falando, a gestão que os caras estão fazendo é muito boa. Não, E eu vou falar. Não, mas é porque, tipo assim, o que eu tô diferenciando é a gestão do futebol e a gestão do clube. É o que eu tô falando que no sentido... nos Não, dois é porque é casos, eu acho diferente. A gestão do clube, Eu que é concordo o você, que o que é Palmeiras, patrimônio do clube, que é o hein? que o Flamengo fizeram na frente. Entendeu? Tá, mas Por quanto isso que tempo faz tem o eles Mirassol? estão Quantos na anos frente. tem o Mirassol? Por isso que eu Tem estou 30 anos. Por isso que eu estou falando que é precoce falar Não. que o Mirassol está numa Então- boa organização do clube. O futebol, óbvio, Não, é só você eu olhar acho o que resultado eu lá acho que tá o muito bom. Mas eu acho que o clube também está muito organizado. Porque a gente sabe, o São Paulo até pouco tempo atrás estava numa maneira muito ruim, porque estava com salário atrasado. Isso reflete o quê? A má gestão de clube acaba má gestão do desaguando futebol. na má gestão do futebol. Planejamento Mas no do futebol. caso do Mirassol, é um time que vem da Série C para a Série B, Uhum. se mantém, joga a Série B Sim. de forma grande. Sim. E eu vou falar pra vocês, gente, é muito difícil se manter na Série. O Santos voltou da Série B agora pra Série A Tá e é um capenando. clube que é histórico Sim. e vai cair. É. Digo isso. Com o Neymar. Vai cair com o Neymar. Não. Porque assim, é muito difícil Gente. fazer gestão na Série B. Você não acredita no menino Neymar? Não. Não, eu acho que o Neymar, pra mim, deixa eu te falar, assiste o jogo do Santos. O Neymar é o cara ponto fora da curva. Só que o time não joga pro Neymar e aí é muito. Aí a gente vai falar Mas só de futebol voltando no Santos, mas. Só voltando no Mirassol aqui, o presidente do esporte diz que o que o Mirassol vai fazer na Série A. O esporte O vai Sport cair tá em último. vai voltar pra Série B. E o Mirassol vai pra Liberta. O esporte, desde a terceira rodada, já tá rebaixado. Já tá rebaixado. Virtual rebaixado. Virtual rebaixamento, todo mundo sabia que o esporte ia cair. E o Mirassol tá dizendo que vem é o Boca. Não, e assim, e digo mais, o Mirassol, aí eu como eu falo, gente, eu sou vascaíno de paixão, é o meu time, mas a gente tem que tirar o chapéu pra quando a gente vê gestão de qualidade. O que o Mirassol tá fazendo é história, você não vai ver outro clube, assim, pelo menos não agora, vir da Série B, e olha que tivemos clube que era SAF, o Botafogo veio da Série B sendo SAF, Cara, que faz uma é campanha um exemplo- histórica muito boa quer um também, exemplo perfeito? mas não é a mesma Vamos coisa. pegar o caso do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino Cara, aporte da Red Bull tem dinheiro. tem dinheiro e assim, fez um planejamento de futebol muito pífio nos últimos 2 anos. No primeiro ano de Série A, os caras brigaram lá em cima e assim, revelaram bons jogadores. Mas isso não se refletiu a longo prazo, né? Mas O é porque, Fortaleza, tipo, por exemplo. Mas é Fortaleza. porque é exatamente essa diferença Mas que eu tô falando. Eles têm uma boa gestão de clube, Uhum. mas a gestão do futebol, que é a parte só do futebol, que é Sim. contratação, que é o elenco e tal, que é só a parte do futebol, eles não têm tanto foco. Porque é uma empresa. Você vai pegar Red Bull Salzburg, Red Bull... New York Red Bull. todos os outros Red Bull O que tem. Leipzig. O Leipzig. Você vai ver, eles não são
times muito competitivos. Não, Por quê? não é o perfil. É mais pra expansão da Sim, marca. E Então, também tipo pra assim, vender atleta, né? A filosofia deles está Então- na geração de atletas pra venda. Só Então que eu mesmo acho que assim- eles estão cumprindo o objetivo deles. Entendeu? Mas, ó, na declaração do presidente do Mirassol hoje, eu vi, ele falou assim, cara, se a gente conseguir segurar 80% do elenco, a gente tem grande chance de competir bem na deixa eu te falar, Libertadores. né? Tem o King Naldo O lá. primeiro jogo que eu assisti do Mirassol foi contra o Palmeiras agora. Uhum. Eu vou te falar. A tática do Mirassol botou a tática do time titular do Palmeiras no bolso. O Palmeiras não ganhava dividida, não ganhava meio campo. Os caras iam marcar a pressão lá em cima na saída de bola. Isso é gestão de elenco e futebol, assim, como dizer, não mais assim, alto. É porque o técnico do Mirassol jogou FM, é por isso. Assim, mas verdade seja dita, time pequeno sempre vai perder pra time grande, então o Mirassol, dito isso, ganhou do Corinthians em casa, mas fora de casa tomou um 3-0, né? Então só pra dizer isso... O cara tá comemorando porque ganhou do Mirassol. A que o nível Mirassol, chegou o Corinthians? o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, Não, mas assim, que ganhou do líder do campeonato. diga-se de passagem, Entendeu? campeonato não acontece só dentro de casa, ele acontece dentro e fora. No caso do Flamengo, 100% fora. Mas... Que não tem casa, né? mas... Oh, é bom que tem muito flamenguista já odeia nós logo no início, né? não, mas A essa gente- opinião é só minha, gente. E a eu gosto gente- de vocês. A gente vai falar de seleção brasileira ou vamos só pros times mesmo? Não, eu acho que a gente vai falar de seleção brasileira, até porque sábado agora tem jogo. E Tem tem jogo? jogo? Tem Nem jogo. tava sabendo. Eu também não. Pra você ver o nível que o Que o Que a brasileiro seleção com a tá- seleção, né? Cara, tá lá olha- no alto, Olha, né? assim, eu sou um cara que, igual eu falo, as pessoas elas podem ver o mau momento da seleção. Eu tenho 23 anos, gente. Eu nunca vi o Brasil ser campeão mundial. Eu vou acreditar nessa seleção, mesmo que esteja jogando Robinho Júnior e Obina, pra você ter uma ideia. Mesmo que seja uma geração muito ruim. Ou Tá falar muito, Robinho muito aqui ruim. nessa rede aqui pode dar alguma coisa. Olha lá, velho. Então, qual que são as expectativas de vocês pra esse próximo jogo, assim? Baseado no que vocês viram. Próximo Véi, jogo? Ó, foi frustrante o jogo do Japão. Fabrício Bruno ali. Olha, Foi bem complicado. eu vou defender. Foi culpa do vou Hugo. tender a defender o técnico Ancelotti. Eu sou eu também fã acho, demais. sim. Assim, ó, é igual eu falo, é muito ruim. Porque ele é igual, madridista ó, também. o que aconteceu com o Vasco, por Ah, exemplo. não, calma aí, só- na só última um- derrota, só só um pra vocês adendo. entenderem. Só pra vocês entenderem o que eu menino raciocínio. O que eu falei pro Lucas? A derrota pro Vasco, ela passa de uma bola que o zagueiro não corta, e aí toma um gol e deu uma saída de bola errada. Então é muito ruim de você julgar o técnico por duas escolhas que saem da base do jogador, que são escolhas individuais. Ainda mais um Vasco que tava embalado. Que tava muito embalado. Então, tipo assim, é claro que tem o componente emocional. O cara podia estar trabalhado emocionalmente melhor. Isso pode se atribuir, mas o erro é do jogador. Quem tá dentro de campo é o jogador. Olha, Não. dito isso rapidão, só um parêntese. Ele falou que você é madridista, né? O São Paulo tem mais Champions que o Real Madrid, a partir de agora, né? Já que o Paulistão é a nova O Champions. Corinthians é o maior Já que o Paulistão é a nova Pelo amor Champions. de Deus. A que situação vocês me veem 31 pensar? títulos paulistas. Pelo amor de Deus. Não vale nada hoje? Não, mas... Pelo amor de Deus. Agora vai Olha- valer, é a nova Champions, você viu? Olha o que eu escutei. Não, mas é Não, sério, vocês viram a olha só. propaganda? Santos A não, deixa o Santos propaganda. pra lá, que vai ser rebaixado. Mirassol. Palmeiras, A gente São não Paulo montou- e Corinthians no mesmo campeonato. Mas a gente não montou lá. A gente já passou pro outro quadro e não montou O quê? os quatro de São Paulo. Hoje. É o Palmeiras. Momento. Palmeiras. Palmeiras. Mirassol, não tem como não pôr o Mirassol nesse quadro hoje. Aí eu acho que vem São Paulo, São Paulo, porque tem um concordo. fator história do São Paulo Não, e mas o Corinthians. São Paulo tá na frente Tá do melhor Corinthians. também. É, que o tá. Corinthians. Tá mais ou menos, tá capengando. E eu acho que o Santos tá São melhor que o Paulo- Corinthians. São O Casares, eu escutei a torcida falar assim, ó, ô Casares, vai tomar caju. Ó, mas vou te dizer uma Então, coisa, o cara me colocar o Santos na frente do Corinthians é assim, é de uma hipocrisia. ele falou isso Ele agora? falou isso agora. Eu nunca- Respeita, Emanuel. Eu nunca Uma pessoa coloco que o não- Corinthians na frente Uma de pessoa ninguém, que mano. não, assim, uma pessoa que não consegue fazer uma análise fria da situação do campeonato. É fria. A situação do Santos tá uma fria. Dito isso, Não, mas fantástico na Série B. Olha, Mas assim, vai ser- eu acredito Que- na recuperação do Neymar nas últimas rodadas e vai salvar o Santos da Série B. Deixa eu te falar, ó. Eu acredito. Eu acredito muito no Neymar. Acho que o Neymar é um dos nossos melhores talentos. Certo. Só que o problema é que eu olho pro Santos, eu não acho que o Neymar é a solução e nem é o único problema. O Santos, ele tem uma defesa frágil,
frágil, entendeu? Ele tem um meio-campo que não consegue controlar o meio-campo, que é a lógica de todo time, é controlar, ou pelo menos saber defender. Então, de duas uma. Ou você tem que saber defender, ou você tem que saber controlar o jogo ali, amassar seu adversário. O Santos não consegue fazer isso em nenhum dos dois casos. Então, assim, é muito preocupante, porque eu olho pro futebol do Santos, eu não consigo ver o futebol do Santos se salvando. Por exemplo, eu acho que o Internacional vai tropeçar, eu acho que o Vitória vai tropeçar, eu acho que quem tá brigando lá embaixo vai tropeçar. Mas agora eu não sei se o Santos vai conseguir fazer a parte dele. Seria legal ver o Internacional caindo, né? Eu gostaria. Dito isso, voltando pra sua defesa do Ancelotti. Tá voltando pra seleção brasileira. Assim, o jogo do Japão ele é marcado muito por esse erro técnico, que é bagunça emocional. E o Brasil é avassalador que tava. Isso, né? quem não assiste. É igual eu falo. Contra a Coreia do Sul também. Você que é chatinho aí. Contra o Japão. Você que é chatinho aí. Que, não sei o que, seleção brasileira. Assiste um jogo da seleção brasileira. Vai assistir um jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira, hoje, eu estou falando isso hoje, ela está jogando futebol. Assim. Mais vontade, mas em alguns momentos, né? Eu acho assim, o Brasil. Japão, ele vai perder, vai perder jogando bola. No segundo tempo ele não jogou, não, velho. Não, mas aí tem um fator emocional, tem o fator do erro individual. Mas ele volta pro segundo tempo jogando muita bola. O primeiro tempo do Brasil é avassalador. Contra a Coreia, o Brasil amassa a Coreia. O Brasil tem duas derrotas que são na era Ancelotti. Uma no avião, porque jogar lá, pra mim, a altitude da Bolívia não precisa nem ser considerado. E a outra em dois erros individual mas do isso aí, por exemplo, até o jogo da Croácia, a mesma coisa. O Brasil jogou muito bem um tempo, não jogou bem outro tempo. O jogo da Bélgica, mesma coisa. Jogou bem um tempo, eu discordo. Jogou mal Contra outro o jogo tempo. da Croácia, eu não acho que o Brasil jogou ruim, não. Inclusive, eu acho que o Brasil joga mais que a Croácia. Só que a Croácia é uma equipe que se defende muito bem. Muito compacta. É muito difícil você quebrar a linha. E aí, quando você vai pra prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, o Brasil, de uma forma talvez muito afoita pra querer matar jogo, se lança pro ataque de uma forma muito desnecessária e fica desguarnecido. Os caras é muito bom em se defender e muito bem contra a mas assim, a grande diferença que eu vejo do Brasil, do Dorival e do Diniz e de qualquer um que veio dos últimos 3 anos que a CBF jogou no lixo. E do Ancelotti é justamente essa motivação que os jogadores têm. Primeiro, eles sabem o que precisam fazer dentro do campo. E isso é nítido. Na gestão do Dorival, e eu falo do Dorival como técnico do meu time hoje, né? Mas assim, na gestão do Dorival, era muito nítido que era uma pobreza de ideias. O Brasil não sabia para onde se movimentar e era aquela... Que é uma coisa que me deixa muito bravo no jogo do Corinthians. É o zagueiro ficar tocando a bola pro lateral, que toca pro zagueiro. E aí joga o dinizismo. Vai pro outro. Não. O dinizismo ele é propositivo. Você toca pra você sair. Frente, o Dorival toca pra trás. Toca pra trás. Aí beleza. Aí chega no Mateuzinho. A gente ganhou o campeonato, como que é o nome? A Copa do Brasil torcedor fanático. Aí chega no Mateuzinho, não tem opção. Aí volta no André Ramalho. E eu acho que, por exemplo, assim na seleção. Na seleção era dizer, o Diniz não emplaca na seleção porque o estilo de jogo do Diniz é um estilo de jogo que precisa de treino. Então não vai dar certo em seleção. O Diniz não deu certo na seleção porque ele não foi o técnico principal da seleção. Não, agora... Ele foi o técnico mais ou menos da seleção. A gente pode isso. Mas assim... No que eu vejo do jogo do Ancelotti existe triangulação. Existe uma ideia clara de jogo. Existe uma ideia, exatamente. Tá, eu tenho 4 atacantes, beleza. Esses caras vão recompor e esses caras vão triangular na frente e vão tentar fazer as jogadas. Quem que é o meu cérebro? É o Bruno Guimarães? Cara, o Bruno Guimarães começou a dar passe. Pra gol. Tem um gol contra, não sei se é contra a Coreia ou se é contra o Japão, que é do Rodrigo, que o Bruno Guimarães faz uma jogada com o Rodrigo, que, cara, é absurdo. Potencializou o Estevão. Então, assim, é igual eu falo, o Brasil é favorito pra Copa? Não somos favoritos pra Copa, porque perdemos 3 anos de preparação, nossos melhores jogadores estão oscilando muito, mas... tem uma chance maior do que... Dito isso, estamos todos iludidos. O Hexa vem. Estamos todos ancelotizados. Eu acho que, por exemplo, o Brasil, em 2017... Do Tite era melhor do que o de hoje. De hoje, né? Eu acho que vai chegar lá na Copa... Eu acho que vai chegar lá na Copa melhor o do Ancelotti. Mas hoje, comparando 2017 com 2025...
eu confiava mais no time do Tite. Do que eu confio hoje gente, do eu Ancelotti. digo isso. O Tite, Principalmente tinha o Neymar. o Tite é um dos em técnicos alta fase, né? mais injustiçados da história do Brasileirão, do futebol brasileiro. Por quê? A gente começou a normalizar, passar para eliminatórias como se não fosse nada. Porque Exatamente. o Tite faz isso. O Tite faz a gente pegar a América do Sul e coloca a América do Sul de novo debaixo do nosso pé. Porque assim, hoje a gente olha pra América do Sul, é muito difícil, gente. A hora que a gente vê que não tem um técnico, a gente quase não foi, a gente não fica fora da Copa porque tinha vaga pra todo mundo. Não, e outra coisa, a defesa do Tite Era uma coisa. Era um time retranqueiro, mas a defesa era muito. muito. Vou te dizer uma coisa, era muito fácil. Não é que é muito fácil, mas assim, você tinha Thiago Silva e Marquinhos jogando o fino da bola ali. Hoje em dia você fica meio assim. Tem um Magalhães ali que eu falo, eu não tenho muita confiança. Mas o Marquinhos e Thiago Silva. Eu nunca tive confiança nesse Fabrício Bruno. Mas tem um Alexander que disputou muito bem. Gente, você tem noção de que o Tite foi campeão da Copa América com Cebolinha? Cebolinha. Tem o Thiago Silva. Velho. Não, mas 2017 ele já não tava. Já não tava no auge mais, né? Mas 2019 ele joga o jogo da semifinal contra a Argentina na Copa América e faz um jogo assim, a geração até 2019 era melhor do que a que nós temos hoje. Então, pô, você tinha Daniel Alves, aí acho que o Marcelo já não era tão protagonista, mas era o Felipe Luiz. Então você sabia, sabe? Se o Marcelo não entrasse, você tem o Felipe Luiz. Hoje a gente olha para as nossas laterais. Eu tenho, pra mim hoje, lateral titular da seleção brasileira é o PH. Pra mim é loucura clubista. Né? Não, assiste o jogo do PH e você me fala. Por isso que o Brasil não jogar com 3 zagueiros. Não é por ser do Vasco. Eu acho que hoje o melhor lateral direito brasileiro é o PH. Okay. Aí você tem em reserva. É o menininho lá que foi pra Roma, o Wesley, que eu acho que em termos de futebol, o PH entrega mais. Ah, não. Você tem. Eu acho que ele apoia muito bem. Não, é clubista, mano. Não, eu acho melhor que o Wesley. Não, mas eu tô falando assim, momento hoje. Eu acho que o Wesley vai ser melhor que o PH. Eu acho que existem 2 aspectos. Acho que o Wesley, ele apoia muito bem no ataque, mas ele deixa um pouco a desejar na marcação. Então, o PH ele é mais completo nesse sentido. Então ele é uma opção melhor. Entendeu? Eu vejo que ele é um cara mais completo pra estar ali dando. E até porque no Vasco ele tem que fazer muito isso, que a zaga do Vasco é uma mãe. Então, assim, ele tem que ir apoiar muito bem. Na lateral esquerda, a gente tem o Alexandre surgindo, que foi um bom nome que o Ancelotti, inclusive, traz ele. Aí a gente tem o Douglas Santos agora, que entrou, pra mim, fez o feijão com arroz. Entendeu? Jogou bem. Fez o feijão com arroz. Na coisa que a gente tá deficiente, não comprometeu. Que hoje, a gente vai olhar para as nossas laterais, a gente vai olhar, o cara que não compromete, ele é bom. Porque é o que a gente tem. E a zaga também. A zaga a gente tem Gabriel Magalhães. Nossa, pra quem tem Cafu e Roberto Carlos. Não. Daniel Alves e Marcelo. Aí é comparação que você machuca. Aí é difícil. Cara, um era lateral do Barcelona e outro era do Real Madrid. Aí no reserva você tinha Roberto Carlos ainda. Não, gente. É igual a época do Marcelo. Você tinha Marcelo e Felipe Luiz, um era titular do Real Madrid e o outro do Atlético. Aí do outro lado você tinha o Daniel Alves, eu não lembro quem que era o nosso lateral direito ali na reserva. Teve uma época que foi o Fagner, teve uma época que foi o Guilherme Arana. O Fagner. Guilherme Arana mais por último. Fagner, o melhor açougueiro que joga futebol. Até hoje. Mas assim, eu acho muito legal também a volta do Casemiro. Acho que e assim, as pessoas elas têm que entender. Do Paquetá também. Acho que o Paquetá. Eu nunca vi grande. Eu não acho que o Paquetá seja um grande jogador. Não, mas no sistema do Ancelotti ele tá como reserva. Mas tá muito porque, bem. Igual eu falo. Mas eu sinto saudades do Felipe Coutinho. Eu também acho. Eu acho que o Coutinho. Sim, é que ele tem que estar bem fisicamente. Olha, eu acho. Mas tecnicamente falando, eu não vejo hoje um meia. Mesmo com o Neymar. Eu acho que tecnicamente falando. Saudade do Felipe Coutinho armando e o Neymar na ponta. O Neymar na ponta, gente. Mas o Neymar hoje não dá conta. Mas se a gente tivesse os dois disponíveis, o Neymar sendo o titular e o Coutinho reserva, os dois bem fisicamente, nossa, gera um alento muito bom. Nossa, mas aí é muitos anos atrás, os dois tá bem. Ao mesmo assim, o Coutinho tá numa sequência fisicamente muito boa e tecnicamente sensacional. O Coutinho, se precisar baixar pra ir buscar a bola, ele vai. O Neymar tentou fazer isso, não é por isso que eu defendo o Neymar. Não, o Neymar, você viu? Ele foi na zaga. Você viu esse lance? Todo mundo sabe, assim, o cara que fica na frente, ele é o cara da referência. Ele sai da referência pra tocar a bola, pra sair tocando. Não, mas foi engraçado. O Energúmeno chuta sem ter ninguém. Véi. Como que não desmotiva o cara? Eu acho que o Neymar... A reação do Neymar assim...
Não, ele Que olha viagem é essa, meu irmão? por isso que ele trai a mulher, porque ele chega dentro de campo, ó as peças lá que ele tem que lidar, velho. É muito difícil. Assim, eu acho que se nós tivéssemos... O cara vive no Léo Dias falando. Não, brinquei. Mas assim, eu acho que se nós tivéssemos o Neymar e o Coutinho ali como esse cara referência, como a própria Croácia em 2022 tinha o Modric, porque muito daquele meio de campo da Croácia em 22 era... Muito não, era 70% Não, mas não dá pra se Modric. comparar. Era o Modric, Mas não dá pra comparar. Entendeu? A força física que o Modric tinha com se juntar o Neymar e o Coutinho não dá 50%. Ué, a força física do Modric naquela Copa, pelo amor de Deus. Eu tendo a concordar. E aí os caras novos surgindo, como o Estevão, como o Luiz Henrique, o próprio Vinícius Júnior, tendo esses caras de referência que são experientes, eu acho que daria... Eu também acho que a gente tem um bom plantel. Até eu acho o que Lucas nós vamos... Moura. O Lucas Moura é muito diferenciado. Eu acho, eu tenho, particularmente falando, tenho algumas críticas ao Lucas Moura, mas eu vou deixar isso pro próxima etapa, sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque chegou a hora de dar tchau. Já viu aquela música do Teletubbies? Chegou a hora de dar tchau, não conhece a música? Como que é? A geração Z, ela me cansa. Canta pra gente aí, só pra gente ver. Mas assim, ó, eu quero deixar esse espaço pra que vocês... Eu conheço o Roberto Carlos. Ele canta assim, já está chegando a hora aqui. Serve essa também. Pessoal, ó, nós vamos voltar aí na próxima semana, na terça-feira. Então lembra, toda terça e quarta-feira tem na faixa. Na próxima terça-feira o Brasil já vai ter jogado, então nós vamos resenhar um pouquinho sobre o resultado do jogo ali, até voltar às competições que realmente importam, porque pra mim data FIFA enfim. E eu quero agradecer a sua audiência até aqui, quero agradecer o Emanuel, quero agradecer o Lucas. E por favor, se você se sentiu ofendido com alguma coisa... Deixa nos comentários, não deixa lá no Tribunal de Justiça. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço. Esse é o primeiro na faixa e vamos pra cima.